Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que momento que você está assistindo esse episódio aqui, mas fico muito feliz que você deu o play e tomou a atitude de assistir o que a gente tem para falar. Eu não sou um profissional da comunicação, então vai perdoando aí qualquer tipo de gaguejada, de kikiki, cococó, mas eu quero que você fique muito à vontade, né? E se você é pai, benção pai, seja muito bem-vindo, porque aqui a gente vai falar de paternidade. Então, se você deu play é porque o tema de alguma maneira te chamou a atenção e você quer ouvir sobre isso e de repente até o próprio Deus quer falar com você. Então abre seu coração, a gente vai bater um papo muito bacana aqui com dois irmãos, dois amigos que têm um coração também inflamado por aquilo que a gente derrama. Então, fica à vontade, seja muito bem-vindo. Quero, antes de tudo e qualquer coisa, agradecer ao Júnior aqui do Estúdio Class, né, e agradecer por abrir as portas para nós no apoio técnico. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, Arthur. Muito obrigado, Júnior, porque vocês são um canal de bênção aqui para esse canal do YouTube. Então, que vocês continuem aí sendo abençoados pelo Estúdio Class, beleza? E eu quero apresentar aqui dois amigos, dois irmãos, dois camaradas assim especiais demais, que é o Alan Santana, que é atleta, é um empresário legendário, um cara abençoado demais, que ele daqui a pouco vai dar as credenciais dele aqui. E o meu grande e ilustre, rapaz, esse cara aqui ele tem assim uma presença, que onde ele chega ele preenche o ambiente. E eu vou deixar que ele se apresente também. Então, começando aí pelo Alan. Alan, dê suas credenciais aí, quem é você? O que você faz? De onde você vem? Fala aí, meu irmão. Primeiramente, cumprimentar aí a todos que estão assistindo, né? Uma satisfação, agradecer pelo convite. Maravilha. Fico honrado aí Nós que agradecemos, cara. Obrigado, viu? Pela oportunidade de estar aqui. Eu sou Alan Santana, hoje eu ex-atleta, vamos dizer assim, de futebol. Eu joguei futebol, mas me dediquei no esporte profissionalmente mais ao futebol. Há aproximadamente um ano eu já deixei as competições, sou formado em educação física, sou personal trainer, e do futebol, dessas competições, veio a marca atleta, que hoje eu tenho a representação aqui em Goiânia, em Goiás. Temos a loja da atleta também, né? A marca dos campeões aí, que vestiu lá, uma marca bem antiga, bem conceitual, vamos dizer assim, né? Vestiu aí o Pelé lá em 1935, seleção brasileira, e ela está de volta agora, voltou com o futebol, está de volta no esporte, e hoje eu estou me dedicando mais a essa área aí da esportiva, como ex-atleta e mais empresário, cada dia caminhando mais para a área empresarial, e é isso. Maravilha, irmão, maravilha, muito legal. E Flavão, diga aí, dê suas credenciais, quem é você? Primeiramente, sejam todos bem-vindos, obrigado também pela oportunidade, Wesley. A gente se conhece há pouco tempo, né, Wesley? Sim. Mas a gente se uniu em um propósito, que é de trazer Deus para dentro dos lares, para mostrar que Jesus Cristo tem algo muito maior para um pai, para uma família e para um homem enquanto pai de família. Mas meu nome é Flávio, já luto, talvez essa daí venha a minha paixão pelo esporte, né? Porque meu sobrenome é Gordo, eu carrego um fardo pesado. O sobrenome, a primeira vez que eu vi, eu falei assim, gente, como é que a pessoa, por que chama o cara de gordo? Isso é bullying, mas não, é o sobrenome do cara. Já sou acostumado a lidar com bullying já tem um tempo, e na nossa época era diferente, né? Mas enfim, meu nome é Flávio Gordo, sou empresário do ramo de calçados, né? Já tem alguns anos que a gente está nessa área, eu junto com a minha esposa e a família dela. E sou um amante do esporte, cara. Já competi também, mas a minha competição sempre foi natação. Teve uma época que eu migrei para o jiu-jitsu. Mas as minhas maiores lembranças de competição foi de natação, também futebol, né? Joguei muita bola. Você treina triatlo, né? Eu treino com os caras do triatlo, né? Falar que eu treino triatlo é muita pretensão. É muita pretensão. Né? Depois os caras vão ficar pegando no meu pé. Mas eu treino com uma turma muito boa do triatlo, né? Pedalei muito tempo, vim do mountain bike, né? Sempre fui do mountain bike, aí envolvendo com esses caras do triatlo. Voltei a nadar, eu tinha parado de nadar. Olha só.
nadei minha vida inteira, desde molecote mesmo, não sei, 4, 5 anos eu comecei a nadar, sou apaixonado pela natação. E conheci esses caras treinando natação. Na verdade, conheci no pedal. E aí eles me chamaram, não, volta a nadar, volta a nadar. Eu falei, não, gente, meu ombro é machucado, toda vez que eu volto a treinar um pouco mais intenso eu sinto dor. Não, mas volta. E aí, com essa turma eu voltei a treinar, então fiz alguns simulados de triatlon, né? Nunca fiz uma prova de triatlon, não. Mas estou envolvido, e que é muito bacana, né, cara? Legal, legal. É muito bacana, para quem gosta, o triatlon exige muito, né? Eu vejo os caras que treinam, eu falo, cara, vocês sim são atletas de alto nível, né? Porque os caras treinam muito, não tem horário. E quando você se inscreve para uma prova, seja de meio Iron, ou seja de um Iron no full, um Ironman mesmo, cara, é uma dedicação que esses caras, isso me abre, enche meus olhos mesmo de observar, de torcer por eles. Mas enfim, é o meio que eu estou inserido, nunca fiz nenhuma prova, nem de meio Iron. Tenho muita vontade de fazer, mas hoje minhas prioridades são outras. Sim. Mas para uma apresentação, minha paixão pelo esporte é essa. Eu sempre estou envolvido, nunca deixei de praticar nenhum tipo de atividade física, né? Sempre estive envolvido em alguma modalidade, seja o pedal, seja a natação, seja o futebol, né? Hoje, como pai, graças a Deus, eu tenho a honra, o prazer, a satisfação de acompanhar meu filho, que tem o sonho de ser um jogador de futebol. É mesmo? Qual é a idade dele? Ele tem 10, cara. 10 anos. E já luta também, coitado. E o pior é que ele luta contra dois nomes, né? Que o nome dele é Enzo. E ainda é gordo. Então já tá aprendendo eu já mudei o nome dele para Enzo Gamarra. Então já que ele joga atrás, o nome dele é Enzo Gamarra. Mas, cara, é uma satisfação. A gente foi campeão. Disputamos 3 finais esse final de semana. Nossa, de 3 competições diferentes. Fomos campeões em 2, com cobrança de pênalti. Então eu já estou ali acostumando com a emoção de ser pai de um jogador. Mas é um privilégio acompanhar ele, é um privilégio aprender com ele, né? É uma personalidade diferente da minha. O esporte me ensinou muita coisa. E hoje, ser pai dele para mim e acompanhar, assim como minha filha também, mas ele andou pelo... Você tem 2 filhos? Tem um casal. Já tô falando, representando, tem a Leonora que tem 12, o Enzo Gamarra tem 10 e a minha esposa, a mulher da minha vida. Maravilha. Um grande presente que Deus me deu, que é a Roberta. A gente faz 18 anos de casado ano que vem. Olha só. Mais de 20 anos de convivência, de relacionamento. E desse relacionamento veio as bênçãos, que é a Leonora e o Enzo. E a Leonora tem quantos anos? A Leonora tem 12 anos, o Enzo tem 10, né? Pertinho. Aí a fábrica encerrou. Mas tenho até inclusive tenho deixado de pedalar os finais de semana depois que eu vi que eu tinha que acompanhá-lo. Meu tempo maior era pro mountain bike, que demanda muito tempo, né? Você sabe muito bem. Sim. No final de semana, pra gente aqui na capital, né? Pra se deslocar, para chegar numa trilha, então demanda muito tempo. Eu falei, não. Tentei conciliar, falei, Deus, não. O tempo é dele, esse tempo vai passar. Daqui a pouco a gente perde a família pro nosso hobby, né? E não dá. E por muitas vezes não sei se eu estou me adiantando, mas eu priorizei as minhas vontades. Né? Eu fui egoísta em alguns pontos. E ele veio também para me tirar dessas. Falei, cara, não dá para você fazer as duas coisas, você vai precisar escolher. Olha só. Eu falei, cara, não tem escolha para mim, na verdade. Isso foi claro para você? Você de primeiro entendeu isso? Não, cara, não. Quando eles nasceram, existia uma sobrecarga muito grande em cima da Roberta. Né? Porque eu tinha que fazer minha atividade física. Como é que eu não vou pedalar dia de sábado? Tem que me cuidar, né? Tem que me cuidar. A desculpa é essa, né? E aí, quando ele foi ficando um pouco maior e aí se envolveu com o futebol, né? Hoje ele participa de uma escola que eu falo que é uma bênção, que é o Gin City. E aí eu falei, cara, precisou de uma demanda nesse sentido maior, que foi o que me fez despertar para estar com a minha família. Porque eu era assim um cara egoísta, né? Mesmo dentro de igreja, muitos anos, eu me vi na posição que eu falava, cara, eu estou sendo egoísta. Então deixar de fazer as minhas coisas, o meu treino, o meu pedal, para mim foi muito importante. Porque eu falei, cara, e outra coisa, o pessoal às vezes me chama, né? Tem um amigo meu que não para de me chamar. Ele não mas ele desiste mas ele fala para mim, Flávio, eu não desisti de você. E eu falo, Dourado, não desiste mesmo não, meu irmão, porque você é um cara que eu gosto tanto, mas eu entendi que minhas prioridades hoje são outras. Eu preciso estar com a minha família, eu preciso estar com o meu filho, essa é a fase dele. O que eu puder fazer para que ele se torne um jogador de futebol,
eu vou fazer. E para mim isso é muito mais importante e prazeroso do que estar pedalando. Mesmo com todo o carinho que eu tenho pelos meus amigos do pedal, pela turma do mountain bike, não se compara, né? A satisfação de estar com ele, de acordar cedo, de fazer o café para ele, né? Ensinando ele a arrumar a mochila dele, falando: meu filho, a partir de agora sua mochila é sua. Quantos uniformes você tem? 3. Cadê sua caneleira? Qual que é a oportunidade que você tem de ensinar ele no caminho? Sim, é isso. Não é só dizer, você tem que fazer isso e mandar a regra. Não, é assim. E eu arrumava a mochila dele, esses dias eu parei e falei: não, cara, eu tenho 10 anos. Falei: cara, se ficar trem pra trás, vai ficar, macho. Vai ficar, já era. Já era. Quem joga a bola sou é você. Eu sou, então, vamos lá. Aí, claro, peguei ele, falei: aqui está sua mochila, onde fica seus uniformes? Tal lugar. Então você vai lá, pega seus uniformes, você precisa de meião, 3 jogos de camisa, que, né, para não coincidir, às vezes troco, né, o outro time também tem a mesma cor de camisa, sua caneleira e sua identidade. É isso que você precisa. Pegou? Peguei. Suas 2 chuteiras? Peguei, então vamos embora, agora não podemos sair. E joga essa responsabilidade para cima dele. Mas enfim, tem sido um privilégio desfrutar desses momentos com ele, aprender a perder, né, aprender a ser grato pela derrota, a Jesus pela derrota. A gente não vai ganhar sempre, mas desfrutar, né, de momentos tão bacanas como foi esse final de semana. 3 finais, 2 disputas de pênalti, o pai acabando com o cabelo que tem na cabeça. Eu vi uma frase que você postou no Instagram lá: nem todo Enzo é Enzo. É isso, nem todo Enzo é Enzo. Ali eu tenho o Enzo Gamarra, o xerifão eu achei divertido, xerifão da zaga. Tem uma competição agora em Caldas Novas esse final de semana, no próximo, aí esse ano eu tô vendo se eu consigo levá-lo, mas enfim, cara, eu tenho desfrutado de momentos. E você ainda se divide como empreendedor, né, cara? Você ainda não tá... O empreendedor brasileiro, eu acho que ele tá preparado para qualquer situação, né, velho? É um triatleta. Ele é mais que um triatleta, cara, porque não... É. Cara, é muito difícil a gente empreender, a gente tem que entender que, na verdade, isso é um propósito de Deus, Wesley. Porque... E você tem algum desafio pela frente? Assim, tem alguma novidade que você pode falar? Eu estou abrindo... A empresa que eu trabalho, ela é uma empresa familiar. Certo. E onde eu vou, eu sempre levo a gratidão que eu tenho pelo meu sogro, pela minha sogra. Você pode falar o nome? Claro. Qual é o nome lá da empresa? A empresa chama Casual AZ Calçados. É uma empresa com mais de 40 anos. E depois de 2 anos que eu casei, eu fiquei desempregado e eles me deram uma oportunidade de plena confiança. Assim como meu cunhado também, que hoje é quem toca a empresa, o Júnior, né? E eles me deram uma oportunidade que eu fico brincando com a Roberta. Meu bem, se eu pudesse viver 10 vidas, não seria suficiente para eu pagar a gratidão que eu tenho pelos seus pais. Tanto que ela fica pegando no meu pé. Você não sabe falar não pro meu pai. Eu falo: não sei mesmo, não. A própria filha... você tem que aprender a falar não pro meu pai, pra minha mãe. Eu falo: não. A dívida de gratidão que eu tenho com eles é impagável. E não que eles me cobrem isso. Mas a confiança é tanto que eu cuidei das contas da empresa. Mas hoje a conta pessoal dos dois está no meu celular. Olha só, cara. Eu acesso com o meu, então, com o meu rosto. Você, na verdade, é um filho, né, cara? Ela fala pra mim, ela fala assim: vai lá conversar vai lá, ô filhinho preferido. Vai lá. O Silvio. Se referindo ao meu sogro, né? Vai lá, ô filhinho preferido. Vai lá conversar com o papai. Mas eu tenho uma dívida de gratidão. Há 7 anos perdi meu pai. E adotei. Eles já tinham me adotado, mas adotei meu sogro como meu pai. Então, a gente vai pra fazenda constantemente. Pra mim, cara, o que eu não pude desfrutar com meu pai, eu tenho desfrutado com ele, que é sentar na beirada de um barranco e não precisa pegar peixe. Pescar. A pescaria não é sobre pegar peixe. E conversa, a gente ri, até mesmo porque ele pega mais do que eu. Eu falo: rapaz, eu tô aqui o dia inteiro. Geralmente ele vai mais tardezinha, que o sol já baixou, né? Aí ele senta comigo lá e começa a pegar. Eu falo: não, o senhor podia vir mais pescar comigo, ver se os peixes aparecem. Tá certo que o senhor é o dono da represa, mas os peixes não precisavam entender. Mas enfim, cara, então é uma gratidão enorme pelo meu sogro, pela minha sogra, pelo meu cunhado. É uma família que Deus me deu. E agora a gente está desenhando o nosso projeto de ter as nossas lojas. Maravilha. Eu e a minha esposa. Né? A Casual AZ continua, mas a gente tem caminhado... Não é separado, porque nunca existiu uma ruptura familiar nisso. Mas é expansão, Mas a gente quer traçar o nosso caminho. Então a gente está vindo com um nome de loja novo, vai chamar Estação dos Calçados, vai continuar no mesmo ramo. Maravilha. Né? Lá em Caldas nós estamos abrindo um shopping em Caldas Novas e a gente está abrindo junto com esse shopping a primeira loja da Estação dos Calçados. Pioneirando, né, cara? Maravilha. Então é pro dia 18 de dezembro, que já é
Próxima semana, praticamente. Já é para essa loja abrir, então a gente está com esse desafio de estar no mesmo ramo, mas de estar com... Não deixa de ser como é que se diz? É um recomeço. Sim. Não deixa de ser um recomeço. Encerra um ciclo, começa outro. Começa assim outro, vai. e Deus, mas Deus tem... É impressionante quanto Deus tem me ensinado nessa caminhada. Maravilha. Né? Eu tenho hora que eu quero, o meu lado humano, ele quer ficar desesperado. Sim. Pelas circunstâncias. E parece que Deus fala assim, por quê? Você quer fazer do seu jeito ou Pra do quê? meu, né? Eu tô aqui, você não me falou que é pra eu fazer? Então você deixa eu fazer, você faz. E aí a hora que eu tenho ido muito para Caldas, eu falo que eu gosto muito dos outros meus hobbies que eu já competi, até bom ter lembrado, é o automobilismo. Olha né? só. Já participei de quilômetro de arrancada, O cara é de track day. Multiatleta. multiatleta. Então, o carro me chama muita atenção, sempre gostei demais. Então gosto muito de dirigir. Então às vezes voltando dessas viagens minhas, é o momento que eu tenho para refletir. E como Deus tem falado comigo. Inclusive o nosso amigo da técnica aqui, o Juneira, ele é fotógrafo esportivo, ele tá sempre nos eventos, no motocross, né, Juneira? Grita aí. Futebol também. Futebol também. Em City também. Aí, ó, tá vendo? Aí, ó. Ele é Já fotógrafo conhece, lá, já cara. conhece, já deve ter batido foto do ex-Gamarra, já sabe tirar uma foto. Já negociei logo. Depois eu vou mostrar uma foto do menino Pedro, porque ele já fica por conta de tirar as fotos dele. Maravilha, eu quero ouvir. Daqui a pouco eu volto no assunto, Flávio, que você tocou aí no assunto do seu pai, cara. E pra gente entrar dentro do propósito aqui do nosso bate-papo, que eu tenho algumas perguntas para fazer exatamente sobre isso. Eu queria ouvir do Alan. Alan, cara, como que você vê, como é que foi sua criação, cara? Sua relação com teu pai? Qual a referência que você tem de paternidade, cara? Queria que você compartilhasse aí. Cara, eu tive assim um pai muito presente, né? Presente. Demais. Eu fui criado em Palminópolis, no interior aqui, a 100 km de Goiânia, e eu nunca vi, na minha história, meu pai falar alto com a minha mãe. Meu pai discutir com a minha mãe. Então, um cara equilibrado. E meu pai é um cara, muitas vezes as pessoas conhecem, acham ele calado, né? Muito sério, mas no fundo ele é um amor, é um coração gigante. Tipo, faz muito para ajudar as pessoas, assim. E a referência que eu tenho de pai, de família, é muito tradicional, né? De família tradicional, de pai, de mãe. Meu irmão tá com 40, e meu pai deve uns 45 anos de casado. Não. Então, assim, nunca nem vi uma briga dentro de casa, nunca vi uma pessoa falar alto. Foi uma das dificuldades que eu tive para me relacionar. Porque eu ia arrumar uma namorada e eu falava assim, cara, mas essa namorada eu tô discutindo, eu tô brigando, ou desentendendo com a pessoa que eu tô namorando, eu nunca vi meu pai brigar com nada. Então a referência que eu tinha de mulher, de esposa, seria minha mãe. Então o sarrafo era muito alto, né? Uhum. Então, assim, eu só tenho a agradecer, tipo, meu pai, né? Se estiver ouvindo, obrigado por tudo, por todo o cuidado, dentro das dificuldades, né? Já passando por dificuldades, às vezes financeira, né? Lá atrás, dentro das condições nossas, do que ele pôde fazer pra gente, ele fez tudo, né? Tipo, de dar ensino, de estudar lá no interior, de vir para Goiânia, de fazer uma faculdade, tudo que a gente precisava fazer, né? Tipo, tudo que um pai precisa passar para o filho, agora você não, agora já te deu educação, tá encaminhado. Né? Uma educação assim, não é só educação na escola, né? Não é só a escolarização, meu pai também é professor, né? Mas quando a gente fala de educação é em casa, né? Porque as pessoas às vezes confundem escolarização com educação, né? Sim. Porque hoje é jogada a responsabilidade da educação para a escola. E não é assim. Isso, né? A educação é feita em casa. Na escola você tem a escolarização. Então eu tive uma escolarização muito boa. Estudei no interior, mas um colégio muito bom. Vim para Goiânia com educação muito boa. Então, até eu me formar, falei, agora eu vou seguir meus passos, né? E eu brinco com ele, uma vez que eu vim aqui para prestar vestibular. Aí ele veio de carro e me pegou e levou lá para fazer vestibular, para prestar vestibular na Federal, voltou. Aí no outro dia que tinha que fazer um negócio, não, eu vou te levar lá de carro. Eu falei, pô, pai, mas de jeito eu não vou aprender, você não deixa eu fazer as coisas sozinho. Tipo assim, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer a minha convivência com meu pai, muito, muito, muito boa. E como que o esporte entrou na sua vida, cara? Que momento que você falou assim, acho que eu vou seguir esse caminho do esporte? Eu ia entrar no assunto do esporte, que eu vi até o Flávio falando aqui, né? Até na sua vida mesmo, né? Eu creio que nós aqui temos em comum, né? Além
do Evangelho, né? Porque quando a gente já for apresentar aqui, nós somos cristãos, né? Tementes a Deus, acho que é um princípio aqui que está bem enraizado aqui, né? Em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, né? E em segundo lugar aqui, nós temos aqui em comum o esporte, né? Sim. Porque o esporte ele faz parte da minha vida desde que eu entendo por gente. Eu joguei futebol desde menino, desde criança. Então eu joguei futebol no time de Palminópolis, joguei futebol no... Aí quando eu vim para Goiânia fazer faculdade, eu passei na peneira, joguei futebol no time da faculdade. Aí eu fui trabalhar na academia, eu joguei futebol no time da academia. Então o esporte, ele abre portas, para mim ele abriu portas em todos os lugares que eu já fui. Tipo, desde a faculdade eu tinha portas abertas. Quando eu morava no interior, eu tinha portas abertas. Quando eu vim para academia, né? Fui trabalhar na academia atlética, né? Para entrar uma dificuldade, para trabalhar na musculação, praticamente impossível, né? Mas o cara jogava futebol com o pessoal, eles tinham um time de futebol lá e eles me puxavam. Eles me puxavam, né? Eu fui trabalhar nos Correios, eu fui concursado, né? Como a geração do meu pai, o que eles tinham como referência? Uma estabilidade financeira. Sim. Então, vou preparar meu filho para fazer uma faculdade, para passar no concurso. Foi isso que eu fiz, né? Fiz a faculdade, enquanto no primeiro ano de faculdade passei no concurso, fui trabalhar nos Correios, então... Nos Correios também, eu já entrei no time, então eu tinha algumas regalias, às vezes tinha viagem para competir, e aí quem que saía nas viagens? A gente. Aí não, o cara, pô, mas o moleque chegou agora e ele vai viajar, vai ganhar diária, vai fazer as... Que idade que você tinha, mais ou menos, cara? Quando eu vim para Goiânia, eu vim com 18 anos. 18 anos. Aí eu entrei nos Correios, aí eu jogava futebol, e era sempre assim, o meu coordenador era o goleiro do meu time, né? O zagueiro era o diretor lá do CTCE, e assim, sempre tive sempre abriu portas. E com o atleta não foi diferente. Porque do futebol, aí surgiu a questão do futevôlei. E eu já não estava mais novo, já estava com 28 anos nessa época. Quando surgiu o futevôlei, o pessoal, não, você vai se apaixonar pelo futevôlei, é uma parada diferente. E eu falava, cara, mas futevôlei, eu não tinha meu contato com futebol, né? Aí um rapaz foi treinar na academia e falou, cara, o dia que você for no futevôlei, você vai mudar a sua chave, você vai esquecer. Eu falei, cara, deixa de... Futebol foi a minha vida inteira. Risco de lesão bem menor. Mas aí surgiu a oportunidade do futevôlei e abriu várias portas. Eu mesmo começando com 28 anos de idade, com um ano eu já comecei a treinar, né? Fiz uma amizade com o Santiago, que era o treinador, e falei, cara, vamos fazer uma permuta aí, porque essa turma aqui tá devagar, e eu dava aula de personal, eu te dou o personal, e se me dá o treino de futebol, a gente treina junto. Olha só. Porque eu tô achando esse treino aqui, tá devagar, eu queria um treino mais puxado, porque a gente que é do esporte... gosta da performance. Já é pro lado da performance, que o pessoal vai treinar, e aquele migué no treino, não, vamos puxar. E aí surgiu, com um ano eu já estava na Série A, aqui de Goiânia, aí mais um ano apanhando, que quando você sobe para a Série A, você já... Né, você sai da cabeça de lagartixa para rabo de jacaré, que a gente fala, né? Você é o melhor aqui da turma, mas você chega lá, você começa... Aí apanhamos aí um ano, aí começamos a competir e fomos chegando. Aí quando fizemos um ranking aqui em Goiânia, né, anual, e eu joguei com um parceiro aqui, o Iago, e nós ficamos em primeiro lugar. Aí falou, cara, mas vamos começar a sair. E nós somos pioneiros em sair, nós somos competir no Rio de Janeiro. Acho que o cara saiu lá de Palminópolis. De Palminópolis para o Palminópolis é aqui... Perto de Turvânia. Ah, tá. Pelo lado de Turvânia aqui. Que é Planalmira, né? 100 quilômetros é Planalmira. Entre Guanápolis e Corumbá. Pro lado de Turvânia. E aí nós fomos pro Rio de Janeiro, jogamos a primeira competição lá, depois ganhamos um torneio em Brasília, e aí surgiu, aí tinha um evento grande nacional de futevôlei, e aí nós começamos a viajar e participar disso. Eu e o Iago, né, nós fizemos uma dupla aqui, não tínhamos investimento para isso, né, nem estrutura, porque acaba que você gasta bastante. Sim. E aí foi onde surgiu que eu montei um projeto e convidei as pessoas, porque eu tentei pro lado do Estado, porque tem bolsas, mas na época tive algumas dificuldades, tinha Bolsa Atleta, lei de incentivo, mas muita burocracia, a gente não conseguiu. Eu falei, cara, vou fazer da maneira que eu consigo. Eu montei um projeto, fiz um uniforme para mim, e aí eu falei, cara, quem que me ajudar aqui? Vários alunos meus de personal, pessoas, empresários, que gostavam da gente, falaram assim, graças a Deus, Deus sempre colocou pessoa muito boa do meu lado, né? E essas pessoas falam assim, cara, você pode competir, sempre que você for, eu vou te ajudar. Olha isso, que minha legal, empresa vai ajudar. Aí eu falei, como que eu vou retribuir para esse cara? Aí eu falei, não, eu vou montar um projeto onde eu vou montar um uniforme, meu material, e onde eu for, eu vou levar a sua marca da sua empresa.
porque começou a ter visibilidade, a gente começou a ter visibilidade na internet, começou a transmissão no YouTube, daqui a pouco já estava competindo, passando na televisão, né? Eu cheguei a fazer final nacional aqui em Goiânia, tive acho que o mais alto que eu cheguei foi o 2º lugar nacional. Então, aqui dentro de Goiânia aqui tem um evento nacional, eu fiquei em 2º lugar, mas já fiz final, já fiz semifinal nacional com transmissão no Sport TV. Então acaba que começou uma visibilidade assim, aí eu montei um projeto e eu colocava os meus patrocinadores das empresas, levava isso, me acompanhava, fazia fotos, porque acaba que o Instagram começa a ter mais visibilidade, estava na TV, e foi aí que a gente montou. Através de tudo isso aí, no evento que teve na casa do Romário, eu conheci o Rica, da Atleta. Foi quando ele, cara, vou te dar uma força, eu já tinha entrado em contato com ele, que era uma marca que estava crescendo no futebol, e é onde entrou o patrocínio dele, né? Em primeiro momento, uma parceria onde ele me patrocinava com material esportivo. Ele me vestia para jogar futebol e para dar aula de personal, porque é uma marca que estava voltando para o Brasil, né? E ela surgiu aqui na época do Pelé, em 1935, em São Paulo, mas depois de 75 até 79 ela acabou aqui. A família não deu seguimento, o dono acho que faleceu e as filhas dele não deu seguimento. E o japonês comprou a patente, e ele fez no Japão e ele voltou para o Brasil. E ele estava nessa... Inclusive essas 3 estrelas são as 3 são Copas, os mundiais de 58, mundiais, né? 62 e 70. Aí. Eu acho que a Atleta só perde para a Adidas em quantidade de mundial de futebol, Copa do Mundo. Tipo assim, o time que ganhou, a seleção que ganhou está vestindo, acho que é o primeiro lugar a Adidas, acho que o segundo é a Atleta. Aí você é o representante em Goiânia da marca hoje. Com essa parceria com o Rica, ele falou, cara, vamos vestir você. Aí começou disso, dessa parceria eu fui o segundo representante, né? A gente chamava um revendedor exclusivo, uma parceria onde eu comecei a trazer o material para cá e revender. Dessa parceria surgiu a loja. Acho que eu fui o segundo lojista onde surgiu a loja da Atleta, né? Hoje deve ter aí mais de 40 lojas no Brasil todo. Eu fui o segundo, depois a gente colocou um quiosque no shopping também. Então, assim, veio o processo da Atleta de crescimento, eu participei dele passo a passo. Inclusive, vou aproveitar a oportunidade aqui e trazer para você. Rapaz, aí ó. Tá na hora de eu ser honrado, tá vendo? Completinho. Poxa, cara, eu vou abrir aqui então. Pode abrir. Ao vivo aqui. Não gravado, né? Não é ao vivo, né? E lá no Legendário, nós conversamos, eu até te presenteei com a pulseira. Eu ia falar disso aqui agora, eu já tava virando aqui para mostrar. Não sei se vai dar para pegar aí, mas olha só. Eu lembro que quando a gente terminou de servir, cara, na recepção dos novos legendários, né? Cara, ele veio no meio daquela multidão lá, dá seu braço aqui. Não existe atleta, não existe esporte sem atleta. Nossa. Aí eu fui me dar conta, cara, do que estava escrito aqui. Sim. E eu uso desde então, assim, para quê? Para me lembrar. Não, tudo bem, é uma marca, né? A empresa, mas isso trouxe uma mensagem por trás, cara. Sim. Pô, cara, você ia falar mais alguma coisa aí? Não, porque era um lema, né? Antes de eu abrir aqui. Um dos lemas lá era isso, não existe esporte sem atleta. A atleta usava isso, porque não era somente no futebol, era em todos os esportes. Estava na natação, no basquete, no vôlei. E hoje nós estamos voltando. Estamos voltando para o futebol, estamos voltando para o vôlei também. Olha aí, ó. Esse aqui também é a bolsa para você usar lá na... Pô, cara, legal. Já eu falo para que eu vou usar isso aqui. Olha só, legal, cara. As pulseiras aqui eu trouxe, ó. E esses produtos todos encontram lá na sua loja? Tem sim, já que você já tem um, eu vou dar um aqui pro nosso. Obrigado, cara. Que é um atleta também de performance. Cara, né? Muito obrigado, viu? Isso aqui é um presentão em tanto, cara. Junto com a do Legendário aqui agora. Aí, ó. Bonezinho atleta. Nós estamos de volta. Ó, vou lembrar pra vocês que vou mostrar aqui, ó. Essa camiseta, ela é do Mirassol. Pessoal, eu particularmente não tinha tanto conhecimento, mas ficou agora com a Série B, né? Com acesso, todo mundo agora tá entendendo. Então a gente voltou depois de 1979, o último time que a Atleta teve, né, foi o Corinthians, vestiu o Corinthians na elite do futebol brasileiro. Aí depois que deu essa parada, depois de 45 anos, a Atleta tá de volta na elite do futebol, em parceria com o futebol. Mas tá também no time lá do Romário, né, no Atlético... Como que chama, gente? América, não? O América. América do Rio. América do Rio. É porque ele tinha um Atlético também, aí ele saiu do Atlético e veio pro América. Agora tá no América do Rio, com o Romário. Tá no Maringá também de vôlei. Tá com o Porto, também lá
Cara, o cenário é vasto, né? Eu não tenho a menor ideia desse cenário, como é grande. No futebol ele tá com a referência, os grandes atletas de futebol, os melhores do Brasil, hoje todos vestem atleta. Que bonita, cara. Maravilhoso, cara. Poxa, muito obrigado, viu, Alan? Você não contou a história que você vai... cara, vai estar no pessoal do futebol, isso aí pra você tá... Tem uma comunidade, no Brasil tem muitas comunidades quilombolas. E eu trabalhei há alguns anos um projeto social com crianças vítimas de abuso nessas comunidades. E um amigo, cara, que é um cara lá da comunidade, é um quilombola, ele trabalha... Esse aqui é lá do Japão. Ele trabalha no Ministério da Igualdade Racial e eles estão promovendo uma Copa de Futebol quilombola, cara. Que legal, e a final é lá no Rio de Janeiro, no Maracanã, acredito que eles vão jogar. Cara, então assim, me convidou para fazer parte, sabe? Para poder estar junto e ver de perto, porque assim, eu tenho uma paixão muito grande pelos quilombolas, né? E aí, ó, o óculinho aí da Atlético. Opa, caiu aqui. Esse óculos é um óculos para performance, né? O pessoal usa para jogar beach tênis, para fazer corrida, né? Ixi, vou ter que jogar beach tênis agora. Não, vai fazer corrida. Porque no futebol a gente não usa o óculos, mas esse aí para pedal, ele é legal, né? Tem a lente bacana, o encaixe. Isso aqui vai ser tudo muito bem aproveitado no Rio de Janeiro. Aí, ó. Maravilha. Esse aqui é do Verde Tóquio, né? Porque como foi pro Japão, e aí tem um time lá que é da primeira divisão lá, que é o Verde. Você mostra aí pra câmera aí, ó. Nós visitamos, tive lá no Japão, tive a oportunidade de ir também, né? Você foi no Japão, mano? Fomos lá visitar a fábrica lá, né? Visitar... Essa do Mirassol também é muito bonita, hein? Que é isso? É bacana, né? Cara, mas agora assim, dentro do ambiente esportivo, né? Eu sei que quando a gente está envolvido no esporte, eu, por exemplo, entrei pro esporte, cara, depressivo, 150 quilos, doente. Aí eu ficava assim, gente, não tem a menor possibilidade de eu correr, eu não consigo correr. Eu não consigo caminhar. Eu era tão assim, a gordura abdominal era tão grande, eu já tinha sido atleta antes, eu era mais magro do que eu sou hoje, pedalei no ciclismo, assim, profissional, né, no ciclismo de estrada, mountain bike, migrando pro triatlon também, conhecendo o triatlon, até que eu tive um acidente de bicicleta, me machuquei muito, cheguei à obesidade. No primeiro episódio, inclusive, eu conto parte disso aí, dessa história, né? Então, se você que está assistindo a gente agora aqui, volta lá no primeiro episódio, no segundo episódio, na verdade, e dá uma assistida lá. Acho que você vai gostar muito do testemunho, muito, muito legal. Pode ser muito encorajador para muitos homens que estão assistindo aí e às vezes estão depressivos, né? Estão na mesma situação que eu estava. Então, cara, eu via muita gente superando os seus limites. E tem dois assuntos que eu quero que vocês engatem aí, que primeiro é o Legendários. Eu queria falar do Legendários aqui, porque a gente vê na montanha uma realidade assim, muito encorajadora para o homem ser restaurado. Queria que vocês falassem mais, de repente até o Flávio, como é um dos coordenadores, ele pode falar mais abertamente sobre isso. E você, na sua experiência, Alan, no esporte, o que você já viu? Tem alguma história que você viu assim de superação, de alguém que você viu assim, esse cara estava na beira do precipício, mas o esporte acabou de alguma maneira restaurando a autoestima desse cara, a vida desse cara. Você lembra de alguma história assim? O esporte promove esse tipo de coisa? Ou eu estou enganado? Não, tem uma frase que o pessoal que fala que o esporte salva vidas, né? Salva vidas. E isso aí a gente acompanha diariamente. Uhum. Quem trabalha com esporte, quem vive isso, quem vivencia isso, são inúmeras histórias de pessoa de alcoolismo, de drogas, né? Teve um rapaz aqui mesmo do futebol que tem uma história bem bacana, né? Não vou falar o nome dele aqui, não. Mas que era do mundo das drogas mesmo, assim, bem perdido, e através do futebol teve assim a vida restaurada, né? O esporte, futebol foi um dos pilares aí, né? Uhum. Que você acompanhou a história, você viu? Sim, como a gente foi acompanha essas situações assim o tempo todo, né? Eu vi um vídeo esses dias para trás, ele tá nas redes sociais, e vira e mexe a gente vai passando assim, e esse vídeo fala assim: o seu corpo, ele é um fardo ou ele é, como que você vê o seu corpo? É um fardo ou ele é uma máquina, né? Uau, e aí tem umas cenas assim
por exemplo, a criança está num carrinho, assim, um bebezinho vai descendo assim, o pai vai tentar. Isso, aí ele cai e não consegue levantar. Não consegue salvar o próprio filho. Sim, então assim, no momento você falou assim, você comentou aqui sobre sua filha, que você pega os 2 filhos. Hoje eu consigo, né? Antes eu não conseguia. Então assim, tive em Israel também, né? Tem umas promessas também. Rapaz, o cara é rodado. Nós tivemos uma promessa, eu e minha esposa, na nossa vida, né? Que a gente ia rodar o mundo aí. E assim, eu achei que ia demorar e o negócio foi mais rápido do que você imaginou. E nós tivemos a oportunidade de visitar o Japão com a marca, mas nós tivemos a oportunidade de ir para Israel com a igreja. E lá fica muito nítido, né? Porque eles são um país de guerra, então eles estão preparados o tempo inteiro. Então você vê as meninas de 13, de 14 anos, armado e com técnica, então não é qualquer um que vai chegar lá, meu irmão, e vai fazer uma bagunça. Eles estão fisicamente preparados. Fisicamente. Mentalmente. Muitas das vezes armado, né? Sim. Então você pode ver que teve um terrorismo lá, teve um atentado assim, mas é coisa que não é normal. Né? Tanto é que. Então, assim, que a gente tem que estar preparado. Nosso corpo ele tem que estar preparado. Porque, mas eu tô aqui na minha casa, teve um enchente esses dias para trás aí, né? Você está preparado para salvar a sua família? Para levar a sua esposa, seus filhos? Para tiver que nadar, tiver que correr? Né? Hoje não precisa mais, mas antigamente o ser humano tinha que defender de animais, né? Claro. Na selva. Então, assim, caçar, nós né? perdemos essa nossa origem, né? Do homem ser o sacerdote aqui da casa, de ser o provedor e de ser o responsável, né? Pela saúde, pela a própria vida, né? Então eu vejo muito essa parte assim do esporte engajado nisso, né? Porque esses dias para trás eu vi um pastor pregando também, e ele falando assim, o pessoal, nossa, eu tô com depressão, eu tô com isso. Aí o pastor falou assim, cara, você não está precisando de oração não, você está precisando de testosterona. É verdade. Vai procurar um esporte, vai fazer... O primeiro conselho que eu dou vai fazer um exame. Verdade. Às vezes só testosterona, tu precisa do Durateston. Eu fiz um convite para aquele doutor, o Alessandro Loyola, um cara bem conhecido nas redes sociais aí. Sim. Ele é um cara muito direto, assim, ele fala sobre isso. Eu assisti uma live dele outro dia, que ele falou sobre... um paciente dele, e ele chorou, cara. O Alessandro Loyola é um cara bastante firme. Nesse dia ele chorou. Falou, gente, estou impressionado, porque esse cara chegou para mim com 80 de testosterona. Ô, louco. E aí, só com ajustes naturais, sem intervenção química, nada, exercício físico, orientação, o cara foi para 700, 800. Sim. O cara mudou, ele é outro cara. Não tem mais problema com... Bom, tá lá na descrição do canal que esse conteúdo não é destinado a crianças. Então, assim, o cara tava com a libido sexual baixíssima. O cara tava gordo, com teta, com um peito grande, com hormônio feminino exagerado. E ele, só com ajustes. O cara é um viril, é homem, entendeu? Não, quando eu falo de testosterona aqui, eu não tô falando nem de reposição, não, né? Sim. Há casos que tem necessidade de uma reposição, mas a maioria das vezes... É uma própria alimentação, a prática de exercício. O ajuste, né? O dia a dia, né? Tá se perdendo. E na própria igreja, né? Nós todos aqui vamos, né? Uma das coisas que eu falei com o pastor preza-se muito na parte espiritual. E por vezes deixa a parte física para trás. Mas nosso corpo, ele é templo. Eu preciso do meu corpo. Ele é templo do espírito. Ir para um quilombola. Exatamente. Para servir no Legendário. Com certeza. Aproveitar que você deixou esse gancho aí. Cara, dá um panorama para a turma aí que de repente nunca ouviu falar sobre o Legendários. O que acontece na montanha, cara? De repente fala mais pertinho do microfone. Sim, vou chegar mais perto aqui. Cara, o Legendários é uma plataforma, digamos assim, um movimento que surgiu na Guatemala, 2017, me corrijam se eu tiver com a data errada, mas acho que foi isso mesmo. Depois de 2 anos ele chega no Brasil. Mas ele é um movimento para homem, para reconfigurar esses homens, para trazer o caráter de Cristo novamente, para se tratar de hombridade, para se tratar de caráter. E hoje nós estamos em 3 legendários aqui. Nós já somos mais de 80 mil legendários no mundo, né? E é um movimento que conquistou o meu coração e me fez envolver com isso, né? Eu estou como alguém que faz parte da coordenação do Legendários Goiás, junto com o pastor Nelsinho, com o Fábio e os demais, né, legendários. Inclusive, Fábio, queremos você aqui nessa mesa com a gente. Já deixa o convite com ele aí, que ele vem.
um homem de Deus, um companheiro que Deus tem me dado aí, foi quem me apresentou o Legendários. E o pastor Nelsinho também. Pastor Nelsinho, que é o nosso coordenador geral do estado de Goiás, é um cara fantástico. Só que se você trouxer os dois, eu vou ter que voltar. Pois é. Se eu trouxer os dois juntos, eu vou ter que voltar. Mas tá mais do que convidado. Mas o pastor Nelsinho, um cara fantástico que veio para agregar. Se a gente for parar para contar a história de como começou... Pode varar a noite aí. Cara, a gente fica mais de hora aqui contando e como é que Deus foi unindo. Sim. Né? O Fábio me chamou em 2022 para me apresentou da maneira para mim despretensiosa, mas evidentemente que para ele. E ele falou, cara, da primeira vez que ele me chamou, falou assim, cara, você vai porque você vai me ajudar a trazer o Legendários para Goiás. E ele é o primeiro legendário de Goiás, ou não? O Fábio. Na verdade, ele não morava em Goiás quando ele se tornou legendário. Entendi. Eu acho que ele já morava em Curitiba. Sim. Mas se você pegar, né, a gente não vai entrar em detalhes por causa de tempo, mas nós temos um número de legendário, né, que eu conheço em Goiás, o Fábio é o menor. Então, ele subiu primeiro. Né, o número dele é 17.171. O pastor Nelsinho, que também foi um dos primeiros, mas o pastor já 28. Mas tiveram as regiões do Brasil que o legendário chegou primeiro. Então, o primeiro legendário do Brasil é o pastor Ricardo Bernardes, que foi para Guatemala e trouxe para Balneário Camboriú, que é onde ele mora hoje, o Legendários. Então, o primeiro legendário, que o número dele é 4.500, né? E de Balneário aí veio para Belo Horizonte. Então, você vai ver em Belo Horizonte tem legendário com o número 11.000, 12.000, 14.000 e logo também Curitiba. Então, foram esses três os primeiros lugares que o legendário chegou no Brasil. Hoje está espalhado no Brasil, no mundo, graças a Deus, porque o nosso objetivo é justamente apresentar Jesus Cristo. Né? Vocês sabem... O Brasil superou os outros países, né? Inclusive a Guatemala, em número de legendários, né? No Brasil, eu acho, posso estar falando errado, mas já deve estar beirando 8.000 ou ter passado de 8.000 legendários no Brasil. Ainda é muito pequeno, perante o que a gente sabe e a quantidade de homens que precisam passar por aquilo ali. Mas é um privilégio muito grande e estar servindo e estar vendo o que acontece. A gente não fala o que acontece, às vezes o pessoal fica meio assim, mas por que não fala? E a gente escuta todo tipo de coisa. Né? A gente que está iniciando um movimento, algumas brincadeiras machucam, hoje a gente já leva a gente já criou uma certa casca da vida mesmo, então sem mimimi nenhum, mas alguns comentários a gente acha que são desnecessários, não precisaria, mas enfim, isso não vai nos parar, porque é o que eu sempre falo. E isso diz interessante que um tio meu, que já é bem de idade, me mandou um vídeo de um testemunho de um retorno de top, de um retorno da montanha, não me recordo qual era o testemunho. E eu só comentei, pus um coraçãozinho, falei um amém, alguma coisa, falou assim, o que me atrai no Legendários, ele não é legendário, o que me atrai no Legendários é saber que o foco é Cristo. Eu falei, é exatamente isso. Isso eu posso te falar. O Legendários é sobre Jesus Cristo. É para te levar. Isso eu te falo. Você vai ter um encontro com Jesus Cristo na montanha. Isso eu posso te afirmar e te falar. Eu posso te dar essa ideia do que vai ser no Legendário. Agora o resto, a gente não fala, não existe mistério nisso. Não existe misticismo nisso. É só para que vocês que estão me assistindo, que não sejam tão impactados como eu fui, como Wesley foi. Se me dissessem tudo que eu viveria na montanha, seria previsível demais e estragar a surpresa. A curiosidade, ela rouba a nossa surpresa. Sim. Por isso que a Bíblia fala para a gente não andar ansioso por coisa alguma. A gente perdeu a capacidade de se surpreender com Deus, cara. Sim. Então as coisas se tornam muito óbvias, porque é só a gente pegar a tela aqui, eu já sei o que vai acontecer. É uma piada, já sei qual é o final. Eu ouço várias pessoas contando a mesma piada de formas diferentes, mas eu já sei o final. A vida não é uma piada. A vida é quando você mexe com dores. Sim. E eu afirmo para vocês que estão assistindo a gente aí, eu vou falar abertamente. Isso eu acho que eu posso falar. Eu cheguei na montanha achando que ia ser uma aventura, que eu gosto de natureza, eu vou fazer uma trilha. Cara, fui mexido com áreas da minha vida que eu jamais imaginei que alguém pudesse acessar. E não foram homens, não foram pessoas, entendeu? Eu tenho essa experiência. Eu não estou sendo aqui crentez, nem místico demais, mas são áreas emocionais
que eu não sabia dar nome, e na montanha elas ganharam nome. E hoje eu sei quem é meu inimigo, cara. Sim. Hoje eu sei. E olha que eu tenho só quase 30 anos de igreja, de frequentante de igreja. Eu posso dizer hoje que eu sou um cristão. Né? Eu tive um encontro com o legendário número 1. Né? A gente chama de legendário número 1 Jesus Cristo, cara. É só um nome, não tem. As pessoas criticam até isso, né? E interessante porque na nossa gorra, que é o boné, a gorra vem da Guatemala, né? O nome. O único número que nós não temos é o número 1. Então não existe o número 1. Porque a gente entende que o legendário número 1 é Jesus Cristo. E o que me fascina, talvez pra gente fechar um pouco esse assunto de legendários, depois se quiser continuar e voltar, é justamente o que você falou, Wesley. Eu que estou indo, já subi algumas montanhas, não que quando eu falo que eu não sei quantas montanhas eu subi, não é que eu menospreze, porque eu já aprendi que não é a montanha, é a quantidade de homens que conheceram Jesus Cristo através de legendários. Então, por isso que a gente usa o nosso pet na manga da nossa farda. Não é para envaidecer, não é para você olhar para, nossa, já subiu quantas montanhas, não. Mas aquilo ali, quando eu olho para aquela farda, cara, eu falo, cara, já foram mais de 500 homens que foram impactados por Jesus Cristo, ou que tiveram a oportunidade de serem impactados. Eu não posso afirmar que todos foram. 500 homens vai ser só nessa etapa. Não, eu falo da minha, né? Da minha farda, né? Talvez dos tops que eu já fiz, vai dar mais do que isso. Em dezembro agora... Nós estamos gravando esse episódio em dezembro. E agora completa um ano de aniversário do legendário do La República, a pista de Goiás. Isso. Primeira pista pioneira de Goiás, nós vamos subir com... Eu vou falar 500 homens. Deve dar um pouquinho mais de que 500 homens. Uau, mas é a primeira vez nós vamos fazer um evento. Isso participantes. Vez, fora quem está servindo. Então vão ser praticamente 1000 homens na montanha. Exatamente. E é isso que me fascina, sabe? Quando a gente passa para servir, e eu envolvido dentro de uma coordenação, cara, é fascinante você ver tudo como acontece, porque eu falo, cara, desde o primeiro segundo do check-in, o check-in não é, tô querendo lembrar o nome da palavra quando você anuncia, conta a história de um filme, quando você abrevia, como é que é o nome disso, gente? Trailer? Não. Spoiler. Eu não quero dar nenhum spoiler, mas o check-in todo mundo que vai participar sabe que precisa participar do check-in. Mas desde o primeiro segundo do check-in até o último minuto na montanha, existe um sentido em tudo que acontece ali. Tudo intencional. Tudo tem um porquê. Tem um porquê. Por mais que quem está de fora sem participar não consiga entender. Exato. É por isso que eu falo, cara, você não entende, né? Por mais que você explique às vezes algum cara, mas não se submete. Participa. Se submete. É com o meu irmão, que você conhece muito bem, eu tive que... eu não sou um cara de ficar insistindo com ninguém para ir, porque eu já fui. Mas eu já entendi. Quando você chega, às vezes você chega tão empolgado que você quer que todo mundo que você conheça vá. Exato. Mas eu já entendi, cara, que Deus leva quem Ele quer, na hora que Ele quer. A mim cabe, evidentemente, apresentar, vestir uma camiseta, né, falar sobre, usar uma pulseira. Por que é isso aqui? O que é essa pulseira? O que é essa... Aí eu vou apresentar, mas insistir e ser um cara às vezes inconveniente, eu já entendi que não, Deus vai levar quem Ele quer, na hora que Ele quer. E com meu irmão eu falei, cara, às vezes de uma certa insistência, né? Porque na verdade o Fábio era amigo do meu irmão. Nossa. Nós nos conhecemos jogando futebol. Jogando não, né? Indo. Flertando. Andando com a turma que joga. E aí ele me convidou. E aí mas era pro meu irmão. E enfim, depois de uns 3 tops, 4 tops, ele foi. Mas eu falei, cara, não é possível que você não pode me dar 4 dias da sua vida. São só 4 dias, irmão. Se você falar assim, cara, não quero saber disso, isso não é para mim, tá tudo bem. Você não tem a obrigação de continuar a se servir como eu, de se envolver como eu, mas foi algo transformador na minha vida. E eu queria que você desfrutasse do que eu desfrutei, como meu irmão, como alguém que eu amo. Sobe a montanha. Cara, tem uma coisa muito legal que eu aprendi na montanha, e eu acho que eu posso falar disso também. O pastor Nelsinho, ele fala uma coisa que é muito legal. Ele fala assim... se você desistir agora, a gente já sabe o que espera a gente. Sim. A gente não saiu do tema paternidade, hein? Nenhum momento aqui. A gente tá ainda no propósito desse episódio. Se você desistir agora, você já sabe o que te espera. Você já sabe. Vou chegar lá na minha esposa, olha, não é pra mim, não gostei, não quero. Mas e se você for até o fim? O que será que pode acontecer? Entra dentro de um tema que eu queria abordar com vocês aqui,
E eu queria fazer menção aqui ao movimento O Mundo Precisa de um Pai. Eu mandei uma apresentação para vocês soubessem, né, onde está meu coração hoje, onde que está o Bença Pai, onde que está o Paterneidade. Se você quiser uma explicação um pouco melhor sobre o Paterneidade, assiste os 2 primeiros episódios, onde eu explico melhor sobre isso. Mas o Mundo Precisa de um Pai é um movimento baseado no testemunho do Cassie Cartens, que é esse sul-africano, que é um pastor, um cara muito querido, que criou esse movimento a partir do rugby na África do Sul. Então ele viu a mortalidade infantil, esquartejamento de pessoas, uma coisa assim absurda das facções, e a maioria era homens e jovens, né? Então ele era um cara muito estoico, um cara que falava assim, o estoicismo ele defende que você tem que aceitar os acontecimentos como eles são, né? Você não tem controle sobre os acontecimentos, né? E é muito bonito isso, e é real, né? É real, de fato você não tem controle. Só que se você mergulhar nessa filosofia, você cai num problema muito grave, que isso neutraliza a masculinidade e a capacidade do homem ser homem. Eu não posso fazer nada, então nada será feito. E aí o movimento vem de uma oração que o Cassie fez para Deus. Falou, Deus, Satanás está solto aqui nesse lugar, né? Alguém tem que fazer alguma coisa, né? Aí o estoicismo dele foi confrontado. Falou, mas não tem que aceitar as coisas do jeito que elas são? Aceita esses esquartejamentos, essas guerras, esses ataques. Não dá para aceitar isso. Ou seja, então o que faz a gente se indignar? O poder do evangelho, o poder de acreditar que isso pode acabar, né? E ele fala uma frase no livro, que está nesse livro aqui, que carrega também o nome do movimento, O Mundo Precisa de um Pai, que ele falou assim, a única coisa necessária para o triunfo do mal é que os homens bons não façam nada. A gente está vendo a maldade ao nosso lado, ao nosso redor, isso muitas vezes dentro de casa, e a gente não faz nada. A gente simplesmente fica apático e omisso. O homem, ele carrega, e no livro, eu gosto desse livro porque ele é um compilado de dados e informações sobre a realidade da orfandade no mundo inteiro. É a orfandade, o problema do mundo é a orfandade. As guerras são, a maior porcentagem de quem produz guerra são homens. Quem abandona a família é o homem, na maioria dos casos, né? O pai muitas vezes é presente, mas ele é ausente emocionalmente, afetivamente. O cara provê tudo que essa geração precisa, que os filhos precisam, mas o cara nunca deu um abraço, um beijo no filho, não acompanha o filho no futebol, entendeu? Então, eu acredito que nós estamos dentro de um propósito eterno. O Legendários vem para reforçar isso. Sim. O esporte vem para agregar, para unir isso. Eu conheço pessoas que subiram a montanha que não tinham capacidade física de subir a montanha. Falou, não tenho como. Até que eu vejo um rapaz com paralisia, né? O Gisel. Ele teve paralisia... Eu não sei qual foi o tipo da paralisia dele, mas ele... da infância, se eu não me engano. Exatamente. E ele andava com dificuldade, fala com dificuldade, mas ele subiu a montanha. E já serviu 2 vezes. Homens com mais de 75 anos, com 80 anos, subindo a montanha, carregando mochila. Sem reclamar. Então, o Josiel, ele ia em pouquíssimos momentos, ele deixava alguém ajudá-lo. Pouquíssimos momentos. Pouquíssimos. Às vezes era para levantar. E ele foi o capitão da equipe. Isso. E às ele vezes era levou a equipe. Para levantar, né, do chão, alguma coisa assim, no momento que tinha para descansar. Mas ninguém carregou a mochila dele. Ninguém facilitou a vida do Gisel. Teve um outro testemunho do rapaz que semanas antes, eu não sei exatamente quanto tempo antes dele subir a montanha, a esposa faleceu, cara. É o Dr. Danilo. Tá aberto aí tá no YouTube para você, tá no Instagram. Isso é poderoso. Vai lá no Legendários, @Legendários Goiás, no Instagram, que você vai ver esse testemunho do doutor Danilo. Dr. Danilo foi indicação minha para subir, né? Mesmo? A esposa dele que faleceu, a Ana Cecília. Era amiga da sua esposa, amiga de
muito... Uma morte trágica, né? Pois é, uma fatalidade terrível. Acho que 15 dias antes do top. Foi 15 dias, né? Foi. E tem agora, primeiro, só terminando, nós vamos subir agora nesse top, vai subir um cadeirante. Um cadeirante. Um cadeirante. Ele vai subir agora no nosso top, e não me recordo o nome dele, mas ele estava no nosso encerramento do top passado, e a gente conversou, ele falou, quero. Então o pastor Nelson falou, a primeira inscrição do top tá aqui, ó. Uau, cara. Então vai subir um cadeirante. Bacana, eu queria entrar nesse assunto aí que eu acho muito, muito interessante, né? A falta de posicionamento, né? E o homem se calar. Sim. Então eles falam assim, onde começou isso? E esses dias estava ouvindo uma pregação, acho que foi até do pastor Luiz. Uhum. Ele falou que um dos grandes problemas do homem é não se posicionar e se omitir, ficar calado. Isso começou onde? Isso começou lá no Éden, né? Isso. Sim. Porque Adão, quando Deus falou com ele, né? Uhum. Então dessa fruta aqui, essa árvore aqui, não come não. Porque certamente morrerá. Certamente morrerá. Então, assim, a palavra foi com ele, né? Mas quem comeu foi a mulher e passou para ele e comeu também. E a responsabilidade vem em cima dele. E de que forma que vem essa responsabilidade dele? Dele não ter se posicionado, né? Sim. Porque cabe ao homem, como sacerdote da casa, né? A responsabilidade de posicionamento da casa é do homem. Isso. Não é da mulher. Né? E por vezes essas questões, aquele resumo, né? Fala tantos dados, né? E como o legendário é uma ferramenta muito, muito, muito forte dentro do evangelho, dentro da igreja, né? Não substitui uma igreja, não substitui a junto, comunhão. Né? Muito pelo contrário, é um critério para você servir. Exatamente. Estar em sendo debaixo parte de alguma liderança e nunca. Porque se você não serve a comunidade local, você cara, a família, você não pode continuar. Então o legendário ele vem como essa ferramenta muito forte, né? E como o Homem ao Máximo, que é um curso que eu fiz também, não sei se o irmão vocês conhecem, da Universidade da Família. Sim. Eu fiz esse curso também e mexeu muito, porque ele traz muita estatística, né? Sim. Não somente quando o pai é ausente, né? Porque você comentou aqui sobre diferentes... O pai que faleceu, o pai que às vezes é ausente, mas ele está presente. Existe a fatalidade, o cara é ausente por motivos óbvios, faleceu, né? Exatamente. Aí tudo bem. Mas essa ausência, ele coloca... Fiz um curso agora que chama Alianças também, que é na Universidade da Família. E também ele traz esses dados, né? E no Homem ao Máximo ele mostra quando o homem se pronuncia, se posiciona e vai para uma igreja, acho que é 70% das vezes a família vai. Né? Quando a mulher se posiciona, é bem menos. E no casamento também, na aliança mostra que quando o homem ele é ausente, por vezes, às vezes um casamento, um divórcio, que o homem, ele é o pai, mas o fato dele não estar presente influencia muito negativamente com dados, estatística para questão de assassinato, questão de crime, de prisão. Então só o fato dele não estar presente no casamento. Exato. Então você pode ver que o livro está falando das coisas que a gente está falando desde o começo, né? Exato. Que a gente não saiu do tema ainda, por isso que eu tô falando. De homem, ele colocou rugby aí, né? O esporte, né? Que é onde você alcança essas pessoas como ferramenta. O esporte é uma baita de uma ferramenta, o legendário é uma baita de uma ferramenta. Esses cursos são ferramentas. A UDF, eu falo sempre assim, cara, você tem tanta coisa. Eu acho que Deus tem nos chamado como homem para nos posicionar e tem oferecido tanta coisa. O Legendários, às vezes o pessoal me vê envolvido, né? E eu falo, cara, o Legendários unicamente não é a solução para o mundo, mesmo porque a solução é Jesus Cristo. Mas ele é uma baita de uma ferramenta que Deus nos deu para alcançar. Que inspirou homens lá na Guatemala a desenvolverem, porque se você for pensar, vocês que já são, não tem como, Wesley, algum ser humano, por mais inteligente que ele seja, ele pensar em tudo que acontece no Legendários. Não tem. Não tem como. Ele tem que ter sido inspirado por Deus para isso dar certo, para isso ser da forma como é. Então, a UDF, que chegou na minha igreja já há alguns anos... Você fez os cursos? Fiz todos os cursos de hombridade. Fiz amigos, pastores, que me inseriram nessa caminhada. Tem amigos muito próximos que tiveram a vida transformadas, que não é legendário ainda, mas que teve a vida transformada por cursos da UDF. E era um curso de finanças. Porque eles abrangem também todas as áreas. A UDF é fantástica. Se o cara está quebrado emocionalmente... Evidentemente, tudo dentro da palavra. Se o cara é quebrado emocionalmente, se ele tem uma sequela emocional, ele vai ser quebrado
financeiramente, ele vai ser quebrado emocionalmente, ele vai ser quebrado pode, eu não estou falando no sentido de não ter dinheiro, tá? Sim. Tem gente que tem tanto dinheiro que é pobre, entendeu? Tão pobre que só tem tão dinheiro. Pobre que só tem dinheiro, é isso que eu queria dizer. Então, assim, não é disso, mas o clique vira depois que Deus chega para Adão, por exemplo, e fala assim, por que você se escondeu, né? Sim. Aí foi porque eu senti vergonha, né? Eu tava nu, porque você se cobriu, né? Eu falei, mas quem que revelou sua nudez? Quem que mostrou isso para você? Que você tá nu? Porque antes era normal. Você não tinha maldade. Agora, por que o pecado entrou? Sim. Você se percebeu impuro, feio, nojento. Aí você tem que se cobrir. Então, diante de Deus, nós estamos desnudados, né, cara? Assim, despidos completamente do nosso caráter, irmão. Deus esperava, Deus já sabia do coração, mas ele esperava que ele expusesse isso de alguma maneira. Sim. Cara, a montanha mudou para mim, inclusive, a questão de alimentação. Sim. E eu tô caminhando aqui porque pra gente ir partindo já pro final, mas eu não podia deixar de falar da kombucha Romar. Eu queria apresentar aqui por quê? Vou até tomar a minha. Não, pode tomar aí, fica à vontade. Já foi. Já abri outra aí. Cara, isso aqui é simplesmente revolucionário. O Rodrigo, que é o fundador da marca Kombucha Romar, legendário também, que em breve vai estar aqui com a gente. Cara, eu parei de tomar refrigerante. Ainda tomo, tô falando, quero ser hipócrita, tá? Daqui a pouco você vai ver eu tomando uma coquinha aí. Mas, cara... Diminuiu. Diminuí drasticamente, cara. Eu tomava mais de 2 litros de refrigerante por dia. Eu tive quase cirrose. Já estava no ponto de cirrose. E sem beber bebida alcoólica, cara. Só pela Coca... Não sei se posso falar a marca aí, mas... Pelo refrigerante. Só pelo refrigerante do Urso Polar. Enfim. Cara, pelo refrigerante de modo geral, né? Toda aquela toxina que tem naquele negócio, cara... O refrigerante. E na montanha, eu ouvindo uma conversa do Alan com o Rodolfo, né? Que é um triatleta, um cara... O Rodolfo sim é triatleta. Ele é verdade. Rodolfo sim é triatleta. Você olha nele, né? Ele é um... Professor, o cara... E um homem que faz... E o Rodolfo queremos você aqui, viu, irmão? Rodolfo é fantástico. E aí, cara, ouvindo a conversa, me meti na conversa e os meninos tomando Coca-Cola à vontade. Você não quer, Wesley? Eu falei, pô, não quero, cara. Obrigado. Quero, mas eu não vou tomar. Eu renuncio, cara. Não... Sim. Eu tava doido pra tomar, cara. E aí o Rodrigo tava do lado e falou pra mim, você já conhece a kombucha? Já fazendo o pitch de vendas dele, né, pra mim. Cara, e por coincidência, o Vitor, sim. Que é o meu co-host aqui, que hoje não pôde vir, já tinha falado da kombucha Romar pra mim. Isso aqui, cara, se compara a um chá gaseificado com... Acho que o Alan pode falar melhor probióticos. Eu falo lactobacilos vivos, que eu lembro da outra bebida famosa que fala disso. Mas Romar... Da infância, né? Exatamente. Cara, Romar, porque é Rodrigo, acho que Maiara, Maísa, não sei o nome da esposa do Rodrigo, e ao contrário é amor. Cara, o amor é a cola que une todas as coisas, irmão, inclusive na alimentação. Claro que eu estou fazendo aqui a propaganda do nosso amigo, né, do nosso irmão, mas eu quero aproveitar e falar da kombucha porque a escolha, cara... A paternidade, ela está dentro de um ambiente de escolhas. Você escolheu não ir pedalar, não ir correr de carro, não fazer outras coisas para acompanhar o seu filho. Sim, uma escolha. Você escolheu isso. Você podia ter escolhido outras coisas, mas você escolheu isso. Na alimentação é a mesma coisa. Eu faço escolhas. Sim. Eu posso tomar outra coisa, mas eu vou fazer escolhas que façam bem para minha saúde. Tudo te é listo. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Eu sei que eu vou correr, eu sei que eu quero estar apto fisicamente, eu não vou tomar uma bebida que me inflama meu organismo, que me dá dor de cabeça, que me deixa mal no outro dia, que vai atrapalhar o meu desempenho. Para carregar minha filha no colo, para andar de bicicleta com ela, para poder correr junto com ela, de pique-pega, que seja. Tá vendo como a gente não saiu do tema ainda? Sim. Tá vendo como a paternidade, cara, é uma questão de escolha. Se de repente até hoje, você que está assistindo a gente, se viu de alguma maneira desconectado com essa paternidade horizontal e com essa paternidade vertical, é um tempo, de repente, propício para que você se reconecte. É o religare. É isso que a gente está convidando, né, cara? Sim. Tem aí, o número de pastores que sobem a montanha. São homens experimentados. São homens
vividos no ministério, mas que estão desconectados, cegados, sim, de alguma maneira, não sei nem se existe essa palavra, mas cegados pelas escolhas que fizeram. E na montanha isso é reconfigurado de alguma maneira. A proposta da Kombucha Romar é entrar no mercado como sendo uma alternativa de uma escolha saudável, né? E eu quero fazer menção aí para o Rodrigo, que abençoa a gente aqui também com o produto, que é fruto também de um sonho dele, cara. Claro. E a gente quer também ser esse potencializador, né? Mais uma vez eu quero agradecer aqui eu não estou encerrando não, só vou agradecer aqui mais uma vez a nossa equipe técnica aqui, o Juneira no Estúdio Class e o Arthur, seu filho. Muito obrigado, viu? Vocês dois, cara, vocês são fera demais. Muito obrigado de coração. Agradeço ao Vitão por ter nos conectado, né? Esse sonhador também. Se você tem um projeto, se você tem uma ideia que você quer espalhar para o mundo, você quer dar visibilidade para o teu negócio, para a tua empresa, o Estúdio Class está com as portas abertas aí, com valores assim extremamente acessíveis, e é só agendar um horário, chama a gente aí no privado, nas redes sociais, procura a gente, vou marcar aqui também o Estúdio Class, e cara, vamos divulgar, vamos ocupar esse espaço aqui, porque é um espaço abençoado, seu negócio vai prosperar. Amém. E a gente vai ser canal também para isso aí, beleza? Gente, eu quero... Desculpa te interromper, deixa eu só voltar em dois assuntos para você ver o tanto que a paternidade tem a ver com o esporte, com o condicionamento físico para eu poder proteger, conduzir, brincar, divertir com os meus filhos. Fez 7 anos que meu pai faleceu, agora dia 2 de outubro. E conversando com meu irmão na época ali, ele falou assim, cara, é impressionante, né, o quanto que um pai faz falta. Porque tem 7 anos que nosso pai morreu e a gente sente falta dele. Nunca vai ser muito tempo, né? E ele falou assim, e ele me atentou para algo que eu já me atentei. Ele falou assim, é por isso que a gente precisa guardar a nossa saúde. Porque meu pai era fumante. Meu pai teve um infarto fulminante dentro de casa. Quem te falou isso, seu irmão? Meu irmão. Falou que tem que cuidar da saúde. E ele me alertou para isso. Porque assim, o que ele quis dizer? Na verdade, o que ele me disse foi... Não importa quantos anos você tem quando seu pai morrer, você vai sentir falta dele. Seja você convivendo com seu pai, sei lá, você com 50, ele com 90, você com 50, ele com 100, você vai sentir a falta. Então, imagina a falta que a gente faz para os nossos filhos hoje, sim, se eu não cuidar da minha saúde. Porque eu tenho a absoluta certeza que o que acelerou a morte do meu pai, ou a vida curta, ele morreu com 71 anos, mas meu pai foi jogador amador, meu pai jogou no Guarani, jogou em Anápolis, mas o descuidado, digamos assim, não vou falar desleixo não, porque é um vício. Eu que convivi com alguém que é viciado em cigarro, eu vi várias tentativas do meu pai de ser liberto daquilo. Ele tentou, eu não posso falar que ele não tentou. Uma dependência, né? Mas aquilo me chamou a atenção. Cara, se meu pai faz falta para mim hoje, que faleceu, eu já era casado, eu já tinha 2 filhos, já tinha uma vida estável, imagina pro meu filho, que tem 10 anos de idade, para minha filha que tem 12 anos, é um carrapato comigo, me vigia, se eu brincar, ela me manda um print aqui, agora, e onde você tá? Por que você tá aí? Pensa a falta que eu faço para os meus filhos. Tudo bem, um acidente acontece, uma fatalidade acontece, mas eu deixar de ser presente no meu filho, às vezes por uma irresponsabilidade, porque eu não consegui cuidar da minha saúde, uma omissão. E isso o esporte nos proporciona. Talvez a busca pelo esporte te faz largar a bebida, te faz largar o cigarro, te faz largar algo que te prejudique, para que você seja um pai, para viver em plenitude com o seu filho tudo aquilo que Deus tem para você viver. Porque é isso que Deus quer. Do mesmo jeito que Ele quer um relacionamento conosco de pai, Ele quer que nós tenhamos um relacionamento de pai com os nossos filhos. E eu não tenho dúvida, Wesley, que o esporte nos salvou, assim, como às vezes o exemplo que o Alan deu. Mas eu tive um câncer em 2017. Sabia disso. Pouca gente sabe. Mas não que eu esconda, porque às vezes falta oportunidade de falar, né? Eu tive um câncer em 2017 que eu tenho plena certeza que a minha recuperação, tudo bem que não foi um câncer, graças a Deus, né? Foi um câncer de tireoide, mas eu não tenho tireoide. Eu ainda luto muito com... Você repõe o hormônio? Eu reponho, eu tenho que tomar. Por ano, não sei o quê. Não, por ano não me sustenta, não. Eu tenho... Tem que ser cavalar, né? Tem que ser, mas eu comecei com Puran e encontrei com o meu médico que descobriu o tumor um dia na academia, malhando. Olha só, cara. Eu falei, como é que você tá? Eu falei, eu tô um zumbi.
Eu tô sobrevivendo, O cara novo, igual eu e tal. E eu falei assim, não, cara, você tá tomando o quê? Eu falei, por ano, não. Qual era a sua idade, cara? Na época? Eu 2017? Faço 44 esse mês. Então eu tava com há 17 anos atrás, 37, acho que eu tinha 36 quando eu descobri. Tinha nem chegado aos 40. Não, né? E aí, claro que como um câncer, ele é um câncer, por mais que seja de tireoide, mais brando, não existe quimioterapia. No meu caso, não houve quimioterapia. Você fez cirurgia e retirou? Eu fiz a cirurgia e tirei 100% da tireoide. Então, eu suplemento. Minha esposa fez isso. Eu suplemento até hoje. Você sabe como é que é, porque senão a gente não vive. E eu tenho plena convicção de que uma vida de atividade física, não vou falar de atleta, não, de atividade física me ajudou muito na minha recuperação e depois, porque hoje eu não posso viver sem um esporte. Sim, é remédio, né? Para mim é um remédio, eu não vivo, então assim... O bariátrico é a mesma coisa, é remédio. Meu pai, entrando no assunto do pai e do câncer, meu pai descobriu um câncer de pulmão porque fumou a vida inteira. Sim. Então, assim, graças a Deus, Deus, assim, foi uma coisa tremenda. Ele sentiu umas dores e foi ao médico e através dessa dor que ele foi diagnosticado, né? E a gente descobriu, assim, com 3 dias começou o tratamento. Graças a Deus, hoje ele está praticamente curado, né? Oh, que legal. Mas ele já deixou de fumar há algum tempo, mas um câncer de pulmão tem tudo a ver com o cigarro, né? Sim. Inclusive um tio meu, que é irmão dele, esses dias para trás, veio a falecer com problema no pulmão sério. Fumante a vida inteira, né? E dono de um bar também. Além dele fumar, as pessoas que fumavam também prejudicavam. E assim, ele foi para a UTI, ele saiu da UTI, a primeira coisa que assim, não a primeira coisa, mas ele voltou a fumar. E passou mal de novo. Depois ele voltou para a UTI e veio a falecer. E assim, pessoal que vocês estão em casa, é uma morte muito ruim de ver. A irmã do meu pai morreu com Você fica traumatizado em ver a pessoa buscar o oxigênio, buscar respirar e não conseguir. E chegar a situação que fica no hospital de passar o oxigênio, depois ser entubado, depois vai para UTI. Eu acompanhei, eu nunca tinha acompanhado. Eu acompanhei um pouco do meu tio, né? E assim, não sei se tem uma pior que a outra, né? Mas é uma morte assim difícil, né? E meu pai, fumante a vida inteira, minha mãe também fumou, eles pararam de fumar, graças a Deus. Mas meu pai sofreu a consequência disso, que foi um câncer, que está curado, né? Que ele teve uma palavra, uma promessa na vida dele, que ele seria curado e ele ia dar palavra na igreja, né? Um testemunho disso. E quarta-feira, eu acho que quinta-feira da semana que vem, meu pai voltou para a igreja, quinta-feira agora ele vai na igreja, ele vai dar uma palavra, vai pregar. Glória a Deus. Uau, seu pai tem quantos anos? Meu pai, 61, 62. Uau, pai é novão, cara. Cara, e assim, Deus faz, né? Faz. Então, às vezes pelo amor, às vezes pela dor, né? Meu pai precisou de passar por uma situação dessa e pega a gente como filho e pai, vamos entrar nesse tema, de você ver o pai trabalhar a vida toda e assim no momento de desfrutar, né? Porque às vezes a gente fala assim, não, eu vou trabalhar e quando eu me aposentar, eu vou ter, se no momento dele aposentar, descobrir uma doença dessa, e aí você se vê, fala, rapaz, e agora, né? O que eu vou fazer, né? Será que eu vou perder meu pai? Será que, né? Pô, meu pai que não fez mal para ninguém, eu não tem nada para reclamar, vinha ter uma doença dessa, por vezes questionou até a nossa fé. Sim. Tipo assim, pô, como que Deus deixa acontecer uma situação dessa com uma pessoa, né? Meu irmão mesmo. Mas enfim, deu um reboliço lá em casa e graças a Deus, assim, meu pai tá na igreja, voltou pra igreja, foi criado na igreja, estava afastado, voltou. Isso. Meu irmão tá frequentando a igreja, então assim... Você vê que a gente entra então no nome do nosso projeto, que é Paterna Idade. Você vê, o cara numa idade relativamente já avançada, fazendo tratamento, ele podia muito bem dizer, que inclusive eu falo isso no primeiro e segundo episódio também, sobre como que nasceu esse nome Paterna Idade. Eu estava fazendo uma ressonância da coluna e um senhor de 80 e poucos anos, cara, um empresário bem conhecido de Goiânia, ele falou, não tem mais tempo para mim. Eu não dá mais para restaurar minha relação com os meus filhos, nem com Deus, nem nada. Eu já estou velho, meus filhos não querem. Meu filho mais novo tem 60 anos, ele falou. Mais velho tem 60 anos, então não tem chance para mim. E aquilo me deixou inquieto, cara. Quando eu ouço uma história como a sua, isso me alimenta a esperança de que a gente está no caminho certo. Sim. Não existe idade certa para buscar a paternidade, para buscar esse religar. E seu pai, não sei como é que foi a referência de pai que ele teve na geração dele, né? De repente, também nem sei se você tem ideia de como é que foi a criação dele, do seu pai. Mas muitos dos nossos
dos nossos pais, né? Da nossa geração, a gente tem a mesma idade praticamente, sofreram demais, cara. Foram abusados, Sim. entendeu? Tiveram que trabalhar desde criança bem pequena, entendeu? Nossos filhos hoje vivem uma Disneylândia, cara, entendeu? Tem muitas oportunidades. E a gente tem que restaurar essa reconexão, né? Por isso, bença pai. Por isso que não é a benção pai para criar esse ritual, benção meu pai, né? Não, mas isso é para trazer assim, a gente parou de chamar a bênção de Deus para dentro da nossa relação com Ele, né? A bênção, muitas vezes eu falava, Flávio, cara, eu tô passando por uma situação, cara, você podia orar por mim, você podia me dar um conselho, você que é mais experimentado como homem, Alan, você pode me orientar e tal. É a sua bênção paterna, masculina, entendeu? De destino, porque você é um cara sensível, que fez escolhas em Deus. Então, quando existem homens assim, a sociedade é saudável. Seu pai hoje está se reconectando com o pai dele, cara. Amém. O pai dele. Entendeu? Se eu perguntar para você quem é seu pai, você vai me falar todas as referências, né, que você tem. Mas se eu perguntar quem é Deus para você enquanto pai, a conversa muda completamente. Seu pai está tendo isso agora aos 60 e poucos anos, né? Isso é lindo de ouvir, cara. Isso é muito legal, né? Então há esperança, né? Pelo jeito há esperança, né? E o que eu sinto assim no meu coração assim é para falar para as pessoas que estão assistindo, né? Você que está sozinho, você que se vê, né? Sem essa figura de um pai, né? De um pai dentro da sua casa, na horizontal, ou um pai vertical, procure pessoas, né? Procure referências, né? O legendário é uma referência de homens. Se cerque de quem te impulsiona, né, cara? A igreja você vai encontrar pessoas, pastores, nesses movimentos, né? Busque encontrar pessoas que são referências para você ter uma orientação, para você de certa forma, como que é a palavra que é muito usada hoje para fazer um discipulado, né? Nada mais é do que sentar com essa pessoa e aprender e perguntar e tirar dúvidas, né? Não fique sozinho. No legendário a gente fala muito isso. Homem não anda sozinho, homem anda com outro homem, né? A Bíblia diz isso, né? Melhor serem dois, né? O homem sozinho é presa fácil. O homem sozinho é presa fácil. Então procure ajuda, procure alguém que é uma referência para você, de pai, de família. No curso de casais ensina a gente, né? Você está com alguma dificuldade, você calado, não né, vai discipular a sua esposa, sua esposa discipular você. Por vezes você vai falar uma coisa e ela, por defesa, ela vai, né, levantar a defesa e vocês não vão entrar num acordo. Mas se tem uma pessoa, um casal, referência para você, que você pode conversar, essa mulher vai chegar na sua esposa e vai orientar ela, e esse homem vai chegar em você, um homem de princípio, um homem de caráter. Então vamos buscar estar rodeado de pessoas boas, né? Eu acho que você tocou num ponto muito importante nessa fala sua, Alan, que é a igreja. Aí é a base da igreja. Eu estou há 20 anos na mesma igreja. Igreja Cristã Evangélica de Campinas. Há mais de 30 anos, pastoreada pelo mesmo pastor Marcos José. E a minha base, eu falo que Legendários foi a experiência talvez mais impactante que eu tive. Mas eu tive uma base, que é da minha igreja. E não estou falando que ela é melhor do que a sua, que eu gosto muito de quem frequenta, gosto da sua igreja, ou diferente da sua. Não, mas esteja numa igreja, seja corpo de Cristo em algum lugar que você se alimenta de Jesus Cristo. Eu acredito que as pessoas têm dificuldade de serem cuidadas, ô Flávio. As pessoas têm dificuldade de... Eu lembro que na montanha que eu subi, tinha um colega nosso lá que ele não aceitava que ninguém ajudava ele, cara. O testemunho dele no final foi libertador. Ele falou, Wesley, você carregou minha mochila pra mim. Cara, ninguém nunca fez nada pra mim, porque eu não deixei. Mas o homem também, né, de querer, de achar que precisa dar conta de tudo sozinho. E em determinados momentos, cara, a gente, claro, nós vamos assumir sempre nossa responsabilidade. A minha casa é minha responsabilidade, ela não é sua. Você pode me ajudar, você pode me aconselhar, mas a responsabilidade de conduzir a minha casa é minha. Mas nada me impede de Wesley, cara, eu tô com dificuldade com meu filho. Isso. Tô com dificuldade com a minha filha, tô passando por um momento difícil com a minha esposa. Como a igreja fez por mim. De eu já chegar no pastor e falar, pastor, aconteceu isso, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de um conselho. Mas por quê? Porque eu estava inserido nesse contexto de igreja. Se você às vezes pede um conselho para uma pessoa, o cara vai falar para você, vai larga e vai embora. Exatamente. Não, separa, você não está feliz, separa. E às vezes o pastor... cara, vem cá, vamos conversar, vamos entender, vamos sentar com a sua esposa, pra gente ouvir o lado dela da história.
Mas eu sou muito grato por há 20 anos estar dentro de uma igreja que me formou, que me deu a base até para eu conduzir e fazer parte da coordenação dos legendários hoje, que foi a minha igreja. Então, você que, eu brinco com meu irmão, você que está na MCC, que é o Ministério Cristo em Casa, não fica não. Desigrejar? Procura uma igreja, cara, para você compartilhar, para você viver em comunhão, até mesmo para você ver que às vezes o seu problema não é só você que tem. Às vezes o seu problema de paternidade, a comunidade ali, a união, cara, inclusive às vezes pastor, porque a gente tem uma figura de um pastor que é um cara que às vezes não tem problema. Mas como assim? Não, ele é um homem, ele é um ser humano, às vezes a mesma luta que você está passando, o seu pastor passa, né? E eu tenho o privilégio, cara, de ser amigo do meu pastor, sabe? A gente tem hoje eu não tenho moto, mas eu já também tive moto e a gente tem um grupo de motociclistas na igreja. E quantas vezes, mais cara... uma coisa que esse bicho faz. Cara, mas um dos momentos mais preciosos para mim foi um dia que eu sentei numa mesa de um café da manhã com o meu pastor, totalmente despretensioso. Ele estava ali não como que ele me falou coisas particulares da vida dele. Olha só. Eu, minha esposa, ele, a esposa dele, e ele falou, abriu coisas da vida dele que eu nunca imaginei. Que ele tinha passado, ou em algum momento que eu até vi a igreja passar, mas eu nunca tinha ouvido o lado dele, mas de comunhão, de um cara que é pai, que é pastor, que me ensina sobre paternidade, o pastor José Nilton também, que é um cara que caminha junto com a gente. Então, assim, esteja dentro de uma comunidade, esteja dentro de uma igreja, para ombrear com você, para caminhar com você. Isso. Não fique fora disso, porque você acaba perdendo a comunhão. E voltando para nós não saímos. Não sai, mas talvez a gente esteja ligado de alguma forma. Eu li um livro, Wesley, Pai, um Homem de Valor. Tem muito tempo que eu li esse livro. Isso aí eu tenho que anotar, porque eu vou te falar, cara. Esse livro eu já li umas 3 vezes, Wesley. E tem uma frase, cara, que ela me impactou tanto, que ela fala assim: presentes não substituem presença. O mais valioso para o seu filho, ou para você que não tem, para sua esposa, é a sua presença. Não tem ainda, mas profetiza. Amém, em nome de Jesus. Eu quero que você tenha logo uns 5. Estamos trabalhando para isso aí, viu? Vai ter logo uns 5, irmão. Vocês fazem esse planejamento? Sim, estamos com esse propósito aí. Tem uma palavra na nossa vida, né? De nossos filhos, já tem. Amém. Quem tem uma palavra tem tudo, né? E nós temos essa palavra. É isso. Casei, agora tem 3 anos de casado. No início, minha esposa queria curtir um pouco o casamento, a gente viajar. Claro, né? Faz parte. Por mim, já teria tido filho antes. Você tem vontade de ser pai? Você idealiza isso? Com certeza. E nós estamos no propósito aí, se Maravilha, Deus quiser. 2025 já vou ser pai. Tá vendo? E o legal, assim, imagina, o cara que tem uma história de vida como o Alan, né? Atleta, um cara experimentado assim no esporte, o cara que é equilibrado, você vê o tom de voz do cara, né? É equilibrado, chega traz paz, né, para o ambiente. Generoso, um cara bacana, recém-casado, faz cursos. Ele se envolve com a igreja, ele está inserido no corpo, ele se submete, entendeu? Ele não tira onda, eu não vi nunca, cara. Não tô, não é porque a gente tá batendo papo, porque eu nunca vi nenhum de vocês dois tirar onda com qualquer coisa. Toda vez que eu falo com você na montanha lá, cara, simplicidade em pessoa. Então eu vejo que Alan não tem filhos ainda, mas existe um planejamento. Ele escolheu planejar. Às vezes você virou pai e não planejou isso. Não deu tempo, ninguém te ensinou como é que fazia, mas dá tempo, cara. Essa que é a proposta da gente aqui, cara. É falar que dá tempo de você replanejar, reconfigurar a rota, de você replanejar a tua família, estabelecer ali um quadro de valores onde o destino... Cara, pode ter começado mal, né? Sim. Mas vai terminar melhor, cara. Sim. E tem a opção de começar bem, né? Tem a opção. Porque nos cursos todos que nós fizemos, né, as pessoas... Eu vivenciei muito nesses cursos da Universidade da Família, você percebe que tem muito casamento destruído, muita família. Porque tem muita... É a nossa realidade hoje, né? E eu costumo falar sempre nos cursos, para eu estou tendo a oportunidade de aprender antes de eu ter o problema. Porque é um privilégio, né? É um privilégio, porque as pessoas elas esperam a situação complicar muito, né, para depois buscar. Meu irmão passou por um processo agora, tem 1 ano de divórcio. Nossa. E eu tenho acompanhado isso e vejo as dificuldades que surgem, né? E eu falei isso para ele ontem. E ele concordou, falou: você acha que eu não penso nisso? Eu falei assim: ó, se você tivesse ido para a igreja antes, você não teria separado. Aí ele falou assim: você acha que eu não penso nisso?
mas ele tentou, né? E de certa forma não conseguiu. E acabou que teve uma separação. E é ruim para todo mundo. É ruim para ele, é ruim para a esposa, é ruim para os filhos, né? Tem 2 filhos. Então, assim, não espere um divórcio para você buscar um curso de casais, para você aprender a comunicação relacional com a sua esposa, aprender a entender ela. Não espere uma doença para você ter que ir para a igreja para buscar o seu pai, para encontrar verdadeiramente uma religião, né? Não espere essa coisa complicada, não vá pela dor, não. Né? Busca uma pessoa para te ajudar, uma para discipular, busca uma igreja para você congregar, para você ter essa comunhão, para você aprender. Busque um movimento desse, uma ferramenta, né? Não espera quantos casamentos a gente vê restaurados lá, né? Nos testemunhos depois. Às vezes até... Homens pedindo a mão das companheiras, às vezes não são nem casados, mas lá no testemunho eles pedem ousadamente a mão da esposa em casamento. Sim. Então isso é lindo, acho que todo top nosso aqui tem. Todo top. Mas o interessante é que, às vezes até como consequência do que acontece nos Legendários, de divórcios serem cancelados. Né? Anulados. E divórcio que eu falo, não, assinei e fui pra montanha. Não, é 2 anos, 3 anos restauração. Que a pessoa é divorciada. Sim. E ela se reconcilia e volta com a esposa. E nisso eu quero até, inclusive, cara, honrar as mulheres, cara. Amém. As ladies, né? As ladies são chamadas as esposas dos legendários, né? Sim. Mas as mulheres, mesmo as que ainda não são esposas de legendário, seu marido ainda não é de legendário, a maioria das inscrições, na minha opinião, pelo menos pelo que eu ouço, são feitas pelas mulheres. Minha esposa que fez a minha. Olha, tá vendo? Pelas esposas. Do doutor Danilo, inclusive, foi a esposa que fez. E eu tava à mesa, né? O dia que ela fez a inscrição. Chega arrepio com isso, cara. A história dele é forte. Tava ele, a minha esposa. Ela fez a inscrição junto com a gente na mesa, porque aí... Uau, cara. Então, o testemunho dele é muito forte. As mulheres, vocês estão de parabéns. A gente fala de paternidade, mas isso abraça a maternidade também. E isso também traz vocês para essa mesa. Nós vamos ter mulheres aqui, mães, que mulheres também são filhas de alguém, né? Eu até tenho uma frase aqui, daqui a pouco nosso colega vai colocar aqui, que fala assim: todo mundo é filho, mas nem todos sabem de quem, né? Então, assim, todo mundo é filho, cara, mas nem todo mundo sabe de quem. E benção pai eu achei interessante, porque até hoje eu dou benção pro meu pai, dou benção pra minha mãe. E eu trabalhava nos Correios ainda, teve um churrasco lá no final de semana, teve um futebol e um churrasco lá, acho que era final de ano. Aí meu pai chegou, ninguém conhecia meu pai, e eu peguei, falei, benção pai, e dei um beijo nele, né? Olha isso. Cara, você não sabe o que eu ouvi, tipo assim, anos depois, as pessoas falavam, cara, você deu um beijo no seu pai, e você falou benção pro seu pai. Como isso é distante para as pessoas. Isso para mim é normal, eu fui criado assim, faz parte do meu dia a dia. Eu faço todos os dias, mas isso mexeu profundamente com as pessoas, com meus colegas de trabalho. E sabe o que é duro às vezes, Alan? É porque muita gente dá valor depois que perde, cara. E eu fiz isso muito com meu pai, de dar beijo, de sentar no colo, claro, chegou uma idade que não dá mais. Mas meu pai era bem durão. Meu pai era maior que eu, meu pai era cabeludo, um bigode do tamanho do... Aquele cara que olhava pra cara, ele dava medo. Mesmo? Mas era um... É grandão? Era maior que eu, maior que eu, cabeludão mesmo, bigodão grande e tal. Mas meu pai era um cara, uma das pessoas mais generosas que eu conheci no mundo. E tive a oportunidade, meio durão, cresceu em outra época, não teve pai. Né? Meu pai não teve pai. Então, assim, eu não culpo meu pai... da forma como ele demonstrava amor, porque eu com meus filhos, creio que você com os seus, você será com o seu. Amém. Cara, eu te amo toda hora, né? Minha filha hoje já tem um telefoninho que ela fica na escola às vezes o dia inteiro, quase todas as mensagens dela: pai, não sei o que, beijo, te amo. Tanto que a hora que eu respondo o brinco, ela fala assim: que bom. Como assim, Flávio, que bom que é, você tem que falar que você me ama, minha filha. É evidente que eu te amo, minha filha. Mas meu pai não cresceu nesse mundo do eu te amo, do abraço. Ele foi ter isso depois de mais velho. E como eu sinto falta hoje, né? De chegar pro meu pai, só de ligar. Falar: pai, pra que você tá me ligando? Não, eu tô te ligando só pra te dar um bom dia e pra falar que eu te amo. Uau. Né? E às vezes as pessoas não sabem o poder que isso tem e quanto que isso é gostoso. E não espere perder para fazer. Né? Não espere perder seu pai, não espere perder sua mãe, porque se nós somos pais, nós tivemos uma mulher. Exatamente. Para ser a mãe dos nossos filhos. Exatamente. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque eu falo que a Bíblia fala que a mulher é uma auxiliadora idônea. A minha esposa me coloca no prumo. Ela é um leme. Jesus Cristo é o meu leme, mas ela é alguém que... Pera aí um pouquinho.
Ela traz assim, o equilíbrio. É a cota de né? Eu acho que o que eu tenho dessa intensidade de querer fazer tudo e essa loucura, ligado no 220 o tempo inteiro, ela falou pra você, ei, calma, respira, vem cá, o que você pensa disso? O caminho é esse. Então, assim, eu louvo a Deus pela minha esposa, porque eu vejo claramente a mulher que Deus me deu diferente de mim. Eu sou diferente demais da Roberta, eu sou acelerado desse jeito. A Roberta, minha filha, fala, pai, porque a minha filha é igual eu, meu filho é mais parecido com a Roberta. A minha filha fala, pai, a bateria da mamãe, a bateria social da mamãe já acabou. Tá na hora da gente ir embora. Eu falo, minha filha, realmente, porque se depender de você. A mãe é BYD. Não, e aqui é um V10 que não acaba nunca. E minha filha também é assim, então eu se deixar, eu e a Leonora, a gente vai embora fechando a igreja, nós tá limpando junto com o zelador, e a Roberta, que dá a hora dela, assim como meu menino, eles têm que ir embora. Mas eu vejo que Deus trouxe ela para minha vida para ser esse esteio, esse equilíbrio, né? E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que me suporta, mas é um privilégio ser pai. É um privilégio ter que aprender a ser pai, a caminhar, a ensinar. Eu falo que talvez o desafio mais difícil da minha vida é ser pai. É um grande privilégio. Eu não me vejo... Quem tem filho, você vai desfrutar disso. Amém. Você não consegue se ver mais sem seu filho, porque você não teve, porque eu não tive antes. Né? Claro que tudo tem o tempo de Deus, mas, cara, é um privilégio. Por mais que a gente erre, por mais que a gente tem hora que é difícil mesmo, mas que grande privilégio que é ser pai, que grande privilégio que é aprender sobre paternidade. E é um presente caminhar com os meus filhos, é um presente dividir a minha paternidade com a minha esposa. Porque se eu estou caminhando ou querendo ser um bom pai, ela contribui 100% para isso. Né? Então, para mim, é assim, eu acho que talvez depois da salvação, o grande presente que Jesus Cristo nos proporciona é a esposa e a possibilidade de ter uma família. Sim. Tem um pastor amigo nosso que a esposa dele faleceu e ele no sepultamento da esposa, ele falou, 75% de mim foi embora agora. Ô, louco. Então, assim, ele é um cara que fundou muitas igrejas. Sim. Pastoreou por 60 anos. Sim. Então, assim, é um cara fantástico. Mas com essas lindas palavras que o Flávio nos abençoou aqui, eu quero agradecer, caminhar pro fim propriamente dito, mas agradecer você por ter acompanhado até aqui e fazer menção, mais uma vez, a marca Atleta, obrigado mais uma vez, Alan. A marca Kombucha Romar. Kombucha tem um monte, gente, viu? Mas deixa eu te falar, a melhor do Brasil é Romar. A kombucha com amor é só Romar. Com amor, se você ler ao contrário, é amor. Mas a propaganda da Kombucha Romar é essa, a melhor do Brasil. Então, assim, vida longa a essas empresas, vida longa à estação dos calçados e vida longa ao Bença Pai, à paternidade, amém, ao estúdio Class, tá bom? E eu queria que vocês dessem aí uma mensagem final, né, que está no coração de vocês, que vocês gostariam de deixar como pra gente eternizar, né? Acho que muitos podcasts fazem esse tipo de encerramento, né? Que mensagem que você gostaria de deixar para o mundo e tal. Mas eu queria fazer um pouco diferente, assim. Se você tivesse diante do seu filho agora, né? Você consegue já imaginar isso porque você já é um cara, já é um pai, você só não tem um filho ainda. Mas você é um filho, você sabe quem é seu Pai Celestial. Se você estivesse diante dele agora, se pudesse abençoar ele de uma forma intencional, o que você diria para ele? Te peguei de surpresa, eu sei. Pro filho? Pro seu filho ou pra sua filha. O que você deixaria vindo do seu coração agora para ele? Já vai pensando aí. Cara, deve vir uma vantagenzinha nessa, viu? Eu primeiro quero agradecer minha esposa, né? Também aqui. A Jaque, minha esposa é psicóloga. Eu acho que Deus preparou uma psicóloga para casar comigo. Para te entender melhor. Para ver se me entendi. Cara, e assim, a transformação minha, né? Se viu o Alan de uns anos atrás, Alan solteiro, Alan no mundo aí, né? Das baladas e ver o Alan hoje, acho que é nítido assim, essa transformação, né? Eu costumo falar com ela que, nossa, eu queria um testemunho assim, né, da minha vida,
Porque todo mundo tem um testemunho, a pessoa chega e fala, nossa, eu fui curado, Deus me trouxe do fundo do poço, né? Passei por essa dificuldade, meu pai passou por um câncer, meu irmão está passando por uma separação. Fala, como que eu vou chegar para alguém com esse testemunho? Minha esposa fala, o testemunho é você, ué. A sua vida já é o maior testemunho. A pessoa que te vê hoje e vê você lá atrás, né? Então, assim, essa diferença é muito grande. Eu agradeço muito a minha esposa por toda essa compreensão, teve paciência, né? Não desistiu. Teve vários motivos para desistir, né? Nesse início, assim, eu não queria nada com nada, e ela insistiu nisso, e graças a Deus que ela insistiu, né? Deus colocou ela. Hoje nós estamos aí, eu acho que construindo a nossa família, uma família linda. Nosso propósito de ter um filho aí, se Deus quiser, né? No ano que vem a gente já vai estar com esse filho aí. Bem. Estamos orando por isso. E eu quero chegar no meu filho e tratar, né? Tipo assim, eu acho que a responsabilidade que vem com o filho, mesmo eu não tendo filho ainda, eu vejo que é muito grande, né? De você ensinar e direcionar, dar o caminho para que ele siga. Eu penso que o maior legado que eu vou deixar para o meu filho é apresentar ele para os princípios que eu vivo hoje, né? Para que ele não perca o tempo que eu perdi. Porque eu vejo que eu perdi muito tempo, né? Tudo tem o tempo de Deus, né? Sim. Não é no nosso tempo. Mas essa corrida no mundo, muitas das vezes de festa, muitas das vezes de balada, muitas das vezes de bebida, né? Muitas das vezes de droga. Então a gente precisa de passar por muita coisa para quebrar a cara, para depois encontrar. Então, assim, eu acho que o maior... o que eu posso deixar para o meu filho, que eu quero deixar para o meu filho, é ensinar ele nos caminhos do Senhor. Que ele não precisa de passar por tantas... né? Meu filho, o caminho é esse. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então venha por esse caminho, né? Não se distraia disso. Siga nesse caminho que Deus tem muita coisa, tem bênçãos, né? Por onde você passar, Deus vai te abençoar. Tem muitas promessas, igual tem promessa na minha vida. E eu queria deixar assim, né? Para as pessoas, para o meu filho, é que siga no caminho. Não desperdice seu tempo, foque na palavra, né? Com muito amor, com muito carinho, com muito... E o caminho é Jesus, né? Eu acho que o maior presente que eu posso deixar assim é que ele não perca esse tempo de buscar as coisas fora para preencher um vazio que por vezes a gente busca dinheiro, busca fama. Muitas das vezes o esporte ele vem com isso, né? Sim. A pessoa busca o esporte, às vezes não por saúde, ele busca vai e desce, né? Por vaidade, por fama, né? Eu fiz uma final, eu sou um campeão, eu sou não sei o quê, né? O próprio corpo, né? O corpo ganha uma forma diferente, a pessoa se vê mais atlético, mais atraente. Muitos atletas às vezes chegam num nível, Alan, que essa vaidade supera o atleta. No meu ponto de vista, ele deixa de chegar, às vezes, a alcançar coisas muito maiores, porque o foco dele trocou de... A rotina, a vida dele trocou de foco. Ele se perde na vaidade e esquece do dom que às vezes ele tem para ser que poderia alcançar patamares muito mais altos dentro do esporte. Ele se perde no meio da vaidade. Mas, resumindo, o que eu queria deixar era isso, né? Primeiro, família, porque eu acho que a gente tem que ter esse conceito, esse princípio que eu tive com meu pai, com a minha mãe. Isso eu acho que eu tenho a obrigação, né? De honrar aí o que o meu pai fez comigo, a minha mãe, né? O casamento que eles tiveram, a casa que nós tivemos. De forma que eu possa honrar, é proporcionar isso para o meu filho e direcionar, cara, vai por esse caminho aqui, que aqui não tem erro, né? Maravilha. Aqui é o caminho correto. Maravilha. E você, Flavão, qual é a mensagem? Eu tive tempo para pensar, mas desde o meu início o meu pensamento era na linha. Eu acho que o mais precioso que eu tenho para deixar para os meus filhos, o principal legado que eu tenho para deixar para eles não é dinheiro, não é fortuna, não é ser bem sucedido financeiramente. E isso, de certa forma, para nós, nos coloca uma responsabilidade muito grande, porque o meu filho precisa olhar para mim e ver Jesus Cristo. Esse é o principal legado que eu vou deixar para ele. Amém, cara. Esse é o que eu quero deixar para ele. Legal. Eu quero que ele olhe para mim. Quando meu filho começou a jogar bola, 5 para 6 anos, assim, num clube, ele veio para um clube daqui da capital, não sei se pode falar, mas enfim. Não, manda ver. Não sei por eles, né? Não, E eu lembro que eu peguei o uniforme dele, dobrei na cama dele e eu orei naquele uniforme. Eu falei assim, Deus, eu não sei se meu filho vai ser um jogador de futebol, mas eu quero que aonde ele vá, ele leve a mensagem de Jesus Cristo. Ele seja um missionário.
E esses dias, voltando de uma competição de Uberlândia, que nós somos campeões, aconteceu o famoso jeitinho brasileiro para o time não enfrentar a gente na semifinal. Nós fomos crescendo durante a competição, tanto que fomos campeões, mas o time fez ali se aproveitou de uma situação. Não, ele tinha chance, resumidamente, ele tinha chance de enfrentar a gente na semifinal se o outro time, que era mais forte, passasse o saldo de gol. Senão ele continuaria em primeiro e só pegaria a gente na final. E ele não foi no jogo. Para perder de WO, os 3-0 mantinham eles na primeira posição. E eu fiquei muito, muito grilado com isso, cara. Porque era o time da casa. Não tinha um motivo. Chegou atrasado, estragou o ônibus, atrasou o voo. Não, eles fizeram de propósito. É regulamento. Não, é princípio. Eu chamei o Enzo e falei assim, deixa eu falar uma coisa pra você. Se isso acontecer na sua vida profissional, ou enquanto eu estiver te acompanhando, você sai desse time. Porque hombridade é ir lá e perder. Perdeu de 4, de 5. Sai tranquilo do jeito que entrei, fiz o que eu podia e perdi. Não fui medíocre, né? Agora, deixar de ir para aproveitar, para dar um jeitinho. Eu voltei triste, cara. Que eu falei, você vai saber, não vou assistir que esse menino ser jogador, não. Isso aqui é o mínimo. Porque era um torneio que não valia um pequeno ruído. Valia nada. Aí cheguei, contei isso pra minha esposa e ela falou assim, mas e se Deus tem isso para ele transformar aquele ambiente? Se Deus tem isso para ele ser luz aonde quer que ele vá? Aí eu falei, mas você é um tonto mesmo, né, Flávio? Preparar o moleque. Falei, cara, então quer saber? Para os meus filhos, para ela também, para Leonora também, que quer ser médica, e para eles, se não for jogador, que eles levem o que eu tenho de mais valioso para deixar para eles. Não é riqueza, não são posses, é Jesus Cristo. Mas eu só vou deixar esse legado se Jesus Cristo for vivo na minha vida. Eles precisam enxergar Jesus Cristo em mim. Isso é uma responsabilidade muito grande. Eles precisam olhar para mim e falar assim, eu vou seguir Jesus Cristo. Não é porque meu pai mandou eu seguir. É porque eu vi meu pai. E eu sempre falo, cara, e eu falo com orgulho do Legendários. Porque como um movimento, como uma plataforma, a gente não quer. Mas ela pode perder força, pode acabar. E eu falo, cara, essa farda aqui, ela vai ser enquadrada. Ela vai ficar num quadro. Por quê? Porque eu quero que o meu neto olhe para essa farda e fale, cara, esse movimento levou milhares de homens a conhecer Jesus Cristo. E meu avô estava aqui dentro. Meu avô foi um pioneiro nisso daqui. Então, tá vendo essas bandeirinhas na manga da farda dele? Foram as montanhas que ele subiu. E não conte as montanhas que ele subiu. Mas a quantidade conte os homens que Jesus Cristo alcançou. Através da igreja, através do missionário, que dá sua vida, às vezes, literalmente, para honrar, porque a gente aqui, nós não somos perseguidos. Por mais que alguém venha zoar Legendários, não, perseguição. Cara, não, para de mimimi. Agora, defendo a minha igreja, defendo Legendários, mas o que eu tenho de mais valioso para deixar para os meus filhos é o meu legado. É a caminhada que eu tive com Jesus Cristo. Os exemplos arrastam. Então, eu não tenho nada de valor material. Posso deixar algumas coisas assim para eles. É o que a gente tem lutado às vezes, né? Para deixar uma vida mais tranquila. Mas se não deixar, que o valor, que Jesus Cristo fique cravado no coração deles assim, é falar assim, cara, isso é inegociável. Isso para mim não tem negócio. Esse princípio aqui, nada vai me corromper. Se eu tiver que escolher entre a minha vida e Jesus Cristo, eu vou escolher por Jesus Cristo. Eu acho que isso é a grande responsabilidade. Mas é o que eu tenho de mais valioso para oferecer, não só para os meus filhos. Um grande amigo meu acabou de ser pai e eu tô aqui, cara, o que eu dou para ele? Eu queria dar algo que não fosse de valor financeiro. E Deus falou assim, o que você tem de mais valioso? Eu falei, a Bíblia. O que eu tenho mais de valioso dentro da minha casa é a Bíblia. Então dá uma Bíblia para ele. Pronto. É isso que eu tenho de mais valioso. É eterno, né? Se você soubesse quem te pede água, você beberia e nunca mais teria sede. Exatamente. Foi o que Jesus falou para a mulher na beira do poço. Exatamente. Cara, muito obrigado mais uma vez aí a presença de você. Espero que seja o primeiro de muitos aí que a gente bata esse papo, porque esse assunto é inesgotável. É inesgotável, cara, é inesgotável. A gente podia falar aqui isso porque a gente não entrou no aspecto das dores, né, no aspecto
técnico de repente a gente convida a sua esposa um dia como psicóloga para poder falar também um pouco com o olhar da psicologia, né? Enfim, nós temos muita coisa para fazer. Esse estúdio aqui ainda vai abençoar muita gente por aí. E se você gostou desse conteúdo, de alguma maneira, aquela coisa clichê de que todos os canais fazem, curta, compartilhe, entendeu? Vamos liberar uns cortes aí, compartilha com os homens, com as mulheres, tá certo? E você vai ser sempre muito bem-vindo e bença, pai. Seja muito bem-vindo ao nosso canal do Paternaidade. Seja muito abençoado, tá bom? Amém. Isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado, Juneira. Obrigado, Arthur. Deus abençoe e prospere seu estúdio em nome de Jesus. Valeu. Amém. Obrigado.